Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Você que está aí, obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer falar com vocês. Nós temos um convidado hoje que eu gosto muito, que o canal dele tá bombando, merece, uma pessoa maravilhosa e que sabe muito de finanças. Fica aí, mas antes, eu vou cumprimentar o meu grande amor, André Dias, aqui. Como é que você tá? Fala, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje aqui nós trouxemos quem? Diego Bechara, que se você não conhece, acredito que você já conheça, vai conhecer ele hoje. Ele que tem um canal chamado A Cara da Riqueza no YouTube, são mais de 600 mil inscritos, tá realmente voando, deve ser um dos influenciadores aí no YouTube que mais ganharam inscritos esse ano. E olha lá, nós temos muito para extrair dessa conversa. Se você tá investindo em fundos imobiliários, ações, se você tá com medo de investir, mas tá curioso, essa entrevista é pra você, fica até o final. E antes de mais nada, Carol, já vamos pedir, importante pra vocês que acompanham aqui o Irmãos Dias Podcast, senta o dedo no botãozinho de curtir. Tá Senta o dedo no like, criatura. E mais uma coisa importante, se inscreve, bendito, bendita, porque é muito importante você receber as notificações do nosso canal. Criatura. Vem aqui em cima no canal, já se inscreva, que é muito importante. Estamos chegando a quase 800 mil inscritos e nós contamos com o seu apoio. Mas antes da gente começar a entrevista, Carol, vamos falar dos nossos parceiros de hoje? Hoje nós temos aqui a Suno, uma casa de research muito conhecida. Pessoal, muito boa. Eles têm lá milhares de relatórios, consultoria. Muito boa casa, mas dia 5 de novembro é um dia muito especial para vocês, é a Black Friday. Vai ter lá a grande virada às 20 horas no YouTube. A Suno está dando uma oportunidade única, exclusiva para você, mas é nesse dia, tá legal, pessoal? Vocês vão estar lá com o Thiago Reis, que manja muito de finanças. E você, meu amor, que quer mudar de vida, você que realmente, quando casa, sabe? Quando quer independência financeira, quando quer liberdade financeira, quer assumir mais de 6 dígitos aí de renda passiva, não perde essas oportunidades. Conhecimento é tudo, tá legal? Então tá aqui embaixo, a gente vai deixar mais informações na descrição. A Suno fazendo a grande virada pra tua vida, dia 5 de novembro, 20 horas no YouTube, uma bela aula. E eles vão ofertar uma oportunidade única lá, inclusive, hein? Tô sabendo, o Thiago já me contou que tem uma questão aí muito legal. Olha lá, pessoal, vem aqui embaixo, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E tem o QR Code rodando aqui na tela pra você também. Faça aí a sua inscrição nesse evento que vai valer muito a pena. E vou falar agora também do Investidor 10, que é mais um parceiro do nosso canal, que é o melhor site de busca de investimentos. Você que tem aí ações, fundos imobiliários, quer consolidar sua carteira, não sabe aonde? O Investidor 10 tem isso tudo gratuitamente. Então, para você conhecer aí as ações da Petrobras, quanto tá pagando dividendos, fundos imobiliários, quanto tá pagando dividendos, qual é a data que vai pagar, é um site completo e gratuito para você. Vamos deixar aqui também o QR Code, use o nosso link. E aqui embaixo, na descrição do vídeo também, você vai clicar lá e vai direto pro site Investidor 10, que é gratuito. Vamos lá, Carol. Pessoal, hoje, ele... Meu, eu encho tanto o saco dele, coitadinho. Me dá tanta dica. Diego Bechara aqui de novo. Obrigada por vir aqui. Prazer é meu, Carol, André. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Vocês sabem que esse aqui é um podcast que eu mais gosto, mais assisto. Então é um prazer estar aqui. Eu fico imaginando as pessoas que passaram por essa cadeira e falam, gente, eu sento aqui também às vezes. É muito doido. Obrigado pelo convite, gente. Bom, vamos lá, vamos começar falando de fundos imobiliários aqui com o Diego. Diego, nós estamos num cenário que a galera tá com medo. E dá-lhe medo nisso. Por quê? Taxa de juros subiu, fundos imobiliários, em grande maioria, caiu. Qual que é a perspectiva aí para quem está nos assistindo? O que fazer nesse momento com os fundos imobiliários? Por que que eles estão caindo? Né? Qual é a sua visão para o mercado nesse momento? Show de bola, André. Olha, gente, de fato, parece meio aterrorizante, né? A maioria das pessoas que começaram a investir há pouco tempo vão ver a carteira delas de FII no negativo agora. Então, justamente por conta da taxa Selic. A taxa Selic, que é a taxa mãe de juros do nosso país, é definida pelo Copom, pelo Banco Central. Se a inflação vai caindo, a inflação tinha caído, a Selic estava caindo, bonitinha, bonitinha, bonitinha. Você concorda que quando a Selic cai, os investimentos de renda fixa, eles ficam menos atrativos? Sim. Porque a caixinha do Nubank, lá, o porquinho do Banco Inter, vai render menos. Então as pessoas, os investidores, galera inclusive que tem muita grana, até bilionário, sai da renda fixa e começa a comprar cotas de fundo imobiliário. Então, por exemplo, se a gente pega de um ano, setembro de 2023 para cá, setembro de 2024, a gente viu os fundos imobiliários subindo. Eles estavam subindo, eles saíram lá da casa dos 3 mil pontos, passaram para 3 mil e poucos pontos, nem lembro agora de cor agora. Porém, a gente vê essa alta de 8% dos FIIs, de 10% dos FIIs, até
há uns 3 meses atrás. Conforme a gente viu a Selic caindo, a gente viu os FIIs subindo nesse mesmo período. Porém, agora aconteceu exatamente o contrário. Então, o Copom assumiu uma nova política, uma política mais contracionista, né? Que a ideia é enxugar o mercado para tentar fazer essa inflação ficar controlada. E aí, nisso, a Selic começa a voltar a subir. Então, a renda fixa vai pagar mais. Os FIIs vão ser vistos com mais risco. Toda vez que a Selic sobe, a Selic eu sempre falo, gente, ela é um mal necessário. Ela é um remédio necessário para uma dor que a gente está sentindo. Se a gente não toma esse remédio, a gente pega uma doença muito pior. Então, sei lá, eu peguei uma gripe lá, se eu não tomar um remédio, essa gripe pode virar uma pneumonia, pode acabar com o meu pulmão, eu posso morrer. Então, a mesma coisa. Toda vez que a Selic sobe, é o governo tentando dar um remedinho para controlar ali um sintoma do nosso sistema, o sistema que a gente vive, que é a inflação. Então, só que a Selic subir, ela é ruim. Por mais que ela seja o remédio, ela é um mal necessário, ela é ruim também. Porque o risco dos outros investimentos começa a subir. Então, o risco, por exemplo, que eu digo é o inquilino de um imóvel não conseguir pagar o aluguel. Porque pensa, se a Selic está subindo e os juros está mais caro, você concorda que as empresas estão lucrando menos? Elas acabam lucrando menos? Sim. Por quê? Porque a empresa ela tem dívida. E a dívida da empresa é atrelada à Selic, atrelada ao CDI. Toda empresa, a maior parte das empresas, gente, que a gente tem na Bolsa de Valores, elas estão endividadas. Por mais lucro que elas deem, elas pegam dinheiro no mercado, elas pegam empréstimos no banco. Meu querido, você achou que a renda fixa que você coloca o dinheirinho lá fica parado no banco? Não. As empresas estão pegando esse dinheiro por detrás. E essas mesmas empresas que pegam dinheiro na renda fixa, elas pegam dinheiro também para pagar o aluguel dos imóveis que elas estão alugando. Então, de shopping, de laje corporativa, os CRIs que a gente tem num fundo de papel. São empresas ali pagando aquele aluguel. Então, quando a gente tem a Selic subindo, o que acontece? O risco de mercado aumenta também. O risco das empresas irem mal, de não conseguirem pagar o aluguel. Financiamento mais caro. Financiamento mais caro. Então, toda essa dívida faz com que esse risco... Opa, deixa eu sair. Eu vou vender minhas cotas de fundo imobiliário e vou partir para renda fixa, já que a renda fixa também está pagando mais agora. Então, é meio que tudo se encaminhando para isso acontecer, sabe? Então, a gente vê fundos de tijolo corrigindo de preço e caindo. Cotas, por exemplo, XPML11, que bateu quase R$120 lá. Estava em R$117 a última vez que eu tinha visto. Agora está em 107. Caiu pra caramba. Então, caiu ali. Perdeu quase 10% do valor da última vez para cá. Você tem o MXRF11 caindo de preço. Então, Finalmente chegou num PVP em 1. finalmente Que não via há anos, hein? chegou no PVP1. Então, o PVP é uma medida de quão justo o preço daquele fundo tá com base no valor dele, né? Sim. Então, preço e valor são coisas diferentes. O KNR1 também caiu, né? KNRI. KNR11. Ah, caramba. Qual? KNR11 caiu. Ah, tá. O KNRI. Dificilmente você vê ele barato. Muito, exato, dificilmente barato. Então, assim, vários FIIs extremamente bem consolidados caindo de preço. Então, isso tudo tá ligado a esse aumento do risco, né? Então, assim, ó, e aí é uma coisa interessante, porque geralmente um fundo de papel, a gente tem 2 tipos de fundo na bolsa, de papel e de tijolo. O de tijolo é o fundo convencional. A gente investe lá na cota de um fundo, o gestor do fundo comprou imóveis com o dinheiro que tá lá, e esses imóveis são alugados, a gente recebe o aluguel. O fundo de papel, ele já é um pouco diferente. O gestor, ele não compra imóveis, ele compra dívidas do mercado. E essas dívidas, elas são atreladas tanto ao CDI quanto ao IPCA, que é a inflação, né? Geralmente são esses 2 indicadores que eles usam. Então, olha que coisa, na verdade, que coisa, né? A gente viu a Selic descendo, a Selic foi caindo, o CDI foi caindo junto, porque o CDI é o irmãozinho da Selic. Isso fez o rendimento desses fundos, por exemplo, o fundo de papel, o MXRF11, né? Pra gente pegar aqui, que é um fundo que o pessoal gosta muito. O MXRF11, já que ele geralmente paga, as dívidas dele estão atreladas ao CDI, o CDI foi caindo, e aí o fundo começou a pagar menos. Ele pagava 11 centavos por cota, aí começou a pagar 10 centavos por cota, e agora está pagando 9 centavos por cota. O que acontece com o preço de um fundo, a cotação de um fundo, quando o dividendo dele cai? Cai também. O preço dele vai cair também. Sim. Então a gente viu exatamente isso acontecendo. O MXRF11 saiu lá de R$11, para agora o patamar de 9 e pouco, no preço justo, ele ainda está no preço justo dele. Porém, por conta disso, a Selic foi caindo, o CDI foi caindo, a rentabilidade dos fundos de papel foram caindo. Só que, olha que coisa, a Selic vai começar a subir agora. Então, será que a gente não está num momento de oportunidade? Porque, assim, não é um efeito imediato que a gente vê. Só que agora que a Selic começa a subir, o CDI volta a pagar mais. Então, as dívidas dos CRIs que estão lá no fundo de papel, MXRF11, KNCR11,
começam a pagar um pouco mais. Provavelmente é o que vai acontecer, tá? Nos próximos 3 meses a gente vai começar a ver esses fundos pagando mais, voltar a pagar lá 10 centavos, talvez voltar a pagar 11 centavos. E aí a gente vê de novo o preço deles subindo de novo. Porque o investidor da bolsa, ele tá preocupado com isso. O quanto que aquele fundo vai pagar? Então, se ele Sim. começa a pagar menos, o pessoal começa a vender. E aí Exato. o preço começa a cair. Sabe que os fundos... E também, Diego, eu vejo assim, os fundos de tijolo têm fundos excelentes, me perguntaram isso. Que é o caso, por exemplo, do XP-LG11, excelentes galpões, bem Eu tenho localizados. na minha carteira. Eu também, e ele tá descontado. Aí a pessoa fala, mas não vou vender ou não vou comprar. É nessa hora que aparecem janelas de oportunidade, pessoal. Então, tem fundo de Exatamente. tijolo, como o Diego falou, que o imóvel acaba sendo depreciado, só que depois vai voltar. E aí você Exatamente. dificilmente vai ver esses fundos de tijolos também baratos. Exato. É aí que Então, a galera quer comprar, né? A galera quer Exato. comprar quando o negócio sobe. É uma coisa absurda. E aí gera oportunidade. Então, Carol, o que você tá fazendo na tua carteira? Eu estou de olho nos fundos de tijolo, porque tem fundo de tijolo que tá muito barato. E os de papel também. Exato. Então tá no momento de oportunidade. Agora, dentre os fundos que você acha que são bons e que ainda valem a pena, que ainda estão baratos, que fundos você citaria hoje? Tá, eu gosto bastante do XPML11, que nem eu falei, ele caiu bem de preço. O KNRI11 é outro também, que é de tijolo. Caiu pra caramba de preço. Eu vou fazer um belo de um aporte esse mês, inclusive, nele. Diria que até o HGLG11 caiu também recentemente. Não lembro, eu tinha visto. Eu acho que ele caiu nos últimos 3 meses também. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a cotação dele. Eu não fico acompanhando, gente, porque Então, a o minha... KNRI caiu, ele teve até uma queda esse mês, né? É, o Teve alguns que KNRI, subiram. mas o HGLG também. Ó, o HGLG11, ó, nos últimos 6 meses, saiu de 170, caiu 6%. E o HGLG é uma das galinhas dos ovos de ouro dos de fundo imobiliário. É um dos que bate todos os indicadores. E até ele caiu. Sim. Então, assim, pra gente ver que é uma coisa generalizada. Quando o mercado inteiro tá caindo, né, é um efeito de mercado, é generalizado. Então, a gente aproveita para comprar mais. Quando você vê um ativo caindo enquanto o resto tá subindo, aí é que você tem que estar preocupado. Que tem alguma coisa diferente. Por que aquele tá caindo enquanto os outros estão subindo? Então, por exemplo, tem um na minha carteira que é o Vino 11. Ele tá caindo 35%. Sim. Enquanto os outros estão caindo 5, Pessoal 6. desesperado, né? Então é uma coisa que, assim, existe, além de toda a incerteza de mercado que acentuou, já existe um risco no Vino pela alavancagem dele, por outros fatores que também fazem com que aquele fundo caia pra caramba, entendeu? Então, assim, cada fundo é um fundo, porém, na média, todos estão caindo por conta dessa questão da Selic tá subindo, do risco de mercado tá subindo e assim por diante. Possa ser que o Banco Central suba a Selic e depois volte o ciclo de queda? Pode. Na verdade, é o que eu acredito. Eu acredito que o Banco Central vai subir a Selic agora, até o próximo ano, deve continuar subindo, e depois vai voltar um ciclo de queda, e aí os FIIs voltam a se valorizar de novo. Nesse momento em que os FIIs estão caindo, é o momento que a gente deve comprar, é o momento que a gente deve ir às compras. Então, por que eu não vou comprar o mesmo ativo, o mesmo imóvel, os mesmos prédios que estavam lá por um preço muito mais barato agora? Se eu comprei quando estava caro. Então, é essa mentalidade que a pessoa que quer ganhar na bolsa ela tem que pensar. É uma mentalidade de longo prazo. O problema é que as pessoas estão ali para obter lucrinho, elas estão ali com a promessa de dinheiro fácil. Só dividendo, né? Às vezes é um mês. Pensar no longo prazo, Deus me livre, eu quero ganhar agora. Qual que é a boa aqui agora? Qual que é a cripto que vai estourar? É isso que o pessoal pensa. Ou tigrinho, infelizmente, né? Exato. Ou tigrinho. Então, e aí por isso que as pessoas falam, bolsa é cassino, bolsa é furada, ações não presta, ação brasileira não presta, eu odeio as ações, eu odeio os FIIs, por conta desse raciocínio. A pessoa não está acumulando para o longo prazo. Entendeu? Então, a minha carteira, com toda a turbulência que está acontecendo, a minha carteira está no positivo. E assim, não é porque eu invisto muito dinheiro na minha carteira, porque eu tenho a carteira do meu canal com R$200 por mês, que a gente acabou de chegar em R$3.200 investidos, que a gente está investido há 1 ano, que também ela está batendo o CDI, está batendo o Ibovespa, está batendo todos os indicadores. Sim. E como que a gente faz isso? Com a economia caindo, com uma coisa descendo, outra coisa subindo ali, porque a gente faz os aportes bonitinho no mês. E aproveita as oportunidades. Que às vezes Sabe um tijolo, ponto às vezes importante a gente qualquer- falar, Diegão? Exato. É o seguinte, a gente olha, por exemplo, o dividendo do MXRF11, pagando 11% ao ano. Só que você pode aumentar esse dividendo ao comprar a cota mais barata. Por quê? Muitas pessoas não entendem isso. Mas o dividendo ele é pago pelo número de cotas que você tem e não pelo valor que você tem. Então, quanto mais barato a gente consegue comprar as cotas hoje, é a chance de você aumentar o seu percentual.
Por exemplo, alguém vai chegar pra você e falar, pô, eu tenho uma média de 1,2% ao mês de fundo imobiliário. Você vai falar, como, cara? Então você só investe em fundo de papel? Às vezes não. Às vezes o cara pegou uma época tão boa pra comprar fundo imobiliário, até mesmo de tijolo, que ele foi acumulando fundo imobiliário muito mais barato, ele pegou as cotas mais baratas. Porque, por exemplo, pra deixar aqui o exemplo muito claro pras pessoas, o Diegão vai complementar. Imagine que uma cota hoje ela custe R$100 e você recebe R$1 de dividendo, tá certo? Ela caiu 50%, ela caiu 50%, tá? Então, com R$100 você consegue comprar 2 cotas. Só que você vai conseguir ganhar, agora você vai ter 3 cotas, você vai ganhar R$3. Ou seja, né, você comprou aí com R$200, você comprou 3, porque caiu 50%, e agora você tem 3 dividendos. Então, quanto mais barato a cota, é maior a sua chance de aumentar o dividendo, tá? Então, as pessoas precisam ter esse entendimento, né, Diego? Porque muita gente fala, pô, o Luiz Barsi ganhou muito dinheiro, e ele basicamente fez isso. Ele foi comprando as ações baratas e foi ganhando cada vez mais dividendo. Não é isso, Diego? É isso mesmo. É a diferença do dividend yield do mercado para o dividend yield on cost, que geralmente o pessoal do mercado chama, né? Geralmente é termo em inglês, a gente não entende porcaria nenhuma e ignora isso. Por isso a maioria das pessoas nem sabe dessa informação. Mas existem esses 2 dividend yields diferentes. O dividend yield do mercado é qual que é o dividendo que a empresa paga, ou qual que é o dividendo que o FII paga, dividido pelo valor daquela ação ou daquele fundo imobiliário no mercado agora. Porém, existe o dividend yield on cost, que é no meu custo, no custo que eu paguei naquela época. Então, que nem você falou, se eu peguei hoje, por exemplo, o MXRF11 está R$10, tá pagando 10 centavos. Porém, eu paguei numa época, eu paguei R$8 no MXRF11 e ele tá pagando os mesmos 10 centavos, o dividend yield que eu tenho não vai ser de 1%. Ele vai ser de 1,2, 1,3. Exatamente. Porque eu paguei mais barato. E ele tá pagando ainda hoje. Então, assim, as pessoas esquecem disso. E por isso que o jogo do longo prazo, ele dá certo, né? Porque você vai tendo cada vez esse dividend yield on cost maior, porque aí o fundo de tijolo ainda vai se valorizando com a inflação. Então, se você para pra pensar, esse dividend yield on cost vai subindo cada vez mais. Todo ano ele vai subindo. Exato. Entendeu? Exato. Então é uma coisa muito, muito doida você parar pra pensar que é no longo prazo que a gente vence esse jogo, gente. Não tem jeito. E, Diegão, outra comparação que o pessoal faz muito é com imóveis físicos, né? Então o cara fala, por isso que eu não gosto de fundo imobiliário, prefiro 1000 vezes imóveis. Só que nesse momento, Diego, os imóveis físicos também estão em queda. Porque uma construtora nesse momento, ela vende muito menos apartamento. Com certeza. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ter que colocar em promoção alguns imóveis ali pra ela se livrar. Porque com juros mais altos, fica mais caro pra você tirar um financiamento. E muitas pessoas não têm dinheiro à vista. Né? Fica inviável. Então você vai lá na Caixa Econômica, o teu financiamento imobiliário ele vai estar mais caro. Então muitas vezes o teu imóvel que você tem aí, que as pessoas elas têm uma questão de supervalorizar o próprio imóvel. Diego, por exemplo, o cara fala, meu apartamento vale R$1 milhão. Por quê? Porque o porteiro falou, porque o vizinho vem... isso aí Ou Ele dono acha da que vale R$1 milhão. imobiliária. Aí quando ele coloca pra vender, primeiro mês não vende, segundo mês não vende, o terceiro mês não vende, o cara fala, ih, caramba, será que meu apartamento vale R$1 milhão mesmo? Aí o cara baixa pra 900 mil. É isso mesmo. E aí ele vai indo até a hora de conseguir vender. Quando viu, já passou muitos meses, teve que dar um desconto. Então tem isso também. Agora, os fundos imobiliários, a gente tem o quê? Várias vantagens, né, Diego? Queria que você falasse aí algumas vantagens dos fundos imobiliários. Um dado que eu trabalhei numa empresa que chamava Loft, né? Que é uma imobiliária gigante online. E eu fazia exatamente essa parte de dados. O tempo médio para vender um apartamento em São Paulo, gente, é 16 meses. Você fica mais de 1 ano anunciando, tentando vender e abaixando o preço e não sei o quê. Então é exatamente isso que acontece. Existe uma bolha, né? O preço que a gente vê nos sites dos imóveis não é o preço da transação. Porque o preço original, o preço verdadeiro é o preço da transação. Que Sim. é quanto quem vendeu queria vender e quanto quem comprou aceitou pagar pela compra. Exato. Só que o preço que a gente vê nos sites online, Quinto Andar, Loft, etc., é o preço de quem tá vendendo só. É a ponta vendedora, não é o preço de quem aceitou pagar. Aquele ali não. Senão a pessoa. O anúncio nem estaria mais lá, né? Já teria saído de lá. Então a gente sempre vê esses preços inflacionados. Inclusive, eu tinha feito uma análise: cerca de 15% a 20% dos preços estão inflacionados em média. Varia de bairro para bairro aqui em São Paulo. É um estudo muito louco, que o pessoal, inclusive, dessas empresas fazem. Porém, é exatamente isso. E assim, quando a gente fala de um fundo imobiliário, né, a gente fala de várias vantagens, igual você falou. Então, liquidez em D+2, né? Então, eu vendo a cota de um fundo imobiliário hoje, daqui 2 dias úteis, o dinheiro está na minha conta, eu posso usar esse dinheiro. Imagina só, 16 meses de liquidez no imóvel físico, comparado com 2 dias de um fundo imobiliário, é uma vantagem absurda. É uma vantagem extremamente absurda. Aí não tem só isso, tem imposto de renda. Então,
O aluguel do imóvel físico você vai ter imposto de renda, enquanto que os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. E não é isento de imposto de renda porque o governo é bonzinho. Ai, nossa, o governo é lindo, ele quis isentar pros acionistas lá dos FII pagar, não precisar pagar imposto. Olha como eles são lindos, né? Não é isso, é porque o fundo imobiliário tá fomentando uma economia inteira. Quantos shoppings, a Muito maioria dos investidor, né, shoppings que a entrando gente também. vê estão nos FIIs. Então, assim, pensa que quantos empregos um shopping não gera? De pessoas Exato. comprando lá e pagando imposto por essas compras. As lojas, Galpão né? logístico, um fundo de escritório para as empresas funcionarem. Então, o governo dá isenção para o fundo imobiliário não é porque é uma falcatrua, porque às vezes, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Eu também sou assim. A pessoa fala, isento de imposto, eu não vou investir nesse negócio. Mas não é, porque tem um incentivo muito grande o fundo imobiliário para a economia. Os CRIs, inclusive, né, Diego? Que a gente está emprestando nosso dinheiro para as empresas do setor imobiliário poderem construir os seus edifícios e tal. E Exatamente. gerar muito emprego, né? Uhum. Inclusive outro o agro ponto, agora, né? né? Os Agora, fiagros. agora tem os CRAs, que são os agros, que Mas estão tem que fazendo... tomar bastante cuidado. Teve um fiagro aí que me parece que deu um probleminha agora. Acho que até um fundo, se eu não me engano, do Banco Itaú, que passou pagava bons dividendos, até tem que ficar de olho. E também, acrescentando isso que você falou, Diego, veja, você que está aqui começando, né, em fundos imobiliários ou até já investe, qual é um benefício importante? Que você investe com pouco. Se você se expõe ao mercado imobiliário hoje, com fundo que tem cota que custa R$10, R$20, R$30. Ah, Carol, mas não vai render nada, não vale a pena. Vale, criatura. Por quê? Porque é pro longo prazo. Por isso que a gente fala, né? Tenha paciência. Às vezes a pessoa tem... Eu fico tão feliz, porque tem às vezes pessoas que estão com 19, 18, 17 já estão começando. Então, Total. também você tem ali uma parte, uma cota barata. E mais uma coisa, né, Diego? Não dá pra você alugar um apartamento só um banheiro. Né? No fundo imobiliário, você compra ali uma cota, 2, tomara que 100, né, 200 aí pro pessoal. Mas você também não pode alugar um imóvel só apartamento, né, na maior Exato. parte das vezes só Você um quer dizer que quarto. fica caro para você comprar um imóvel, né? Isso, Exato. Você- fica hoje muito com mais 100 mil reais caro. você não compra nada. Sendo que com Exato. 50 reais você já compra uma... Você pode até montar uma carteira de fundos Uma imobiliários Exato. e receber dividendos. Só que agora chegou a hora da gente colocar o Diego na parede, Carol. Ixi, lá vem. Vamos falar, Diegão, o seguinte. Temos fundos imobiliários, então, que estão baratos. Como você disse, vários Certo. caíram aí. Eu gostaria que você citasse... Vamos falar um de Lages, por exemplo. Um que você goste de Lages, que nesse momento tá atrativo. E a gente sabe que os fundos de Lages caíram pra caramba. A gente citou o KNR11, por exemplo, que tem 60% da composição em Lages. E muita gente falando, o que aconteceu com o KNR11? As Lages apanharam muito. Você poderia citar um FII de Lages que você gosta bastante, tá barato? Cara, eu falaria exatamente o KNRI por ele ser híbrido. Então, assim, além de lajes corporativas, a gente tem também ali a parte logística, né, do fundo. Então, isso dá uma equilibrada boa ali. Porém, é isso. Todos os FIIs do segmento de lajes, eles estão apanhando pra caramba. É muita vacância. Até o PVBI11, que é um baita fundo, né, Diego? Tá Ah. com um PVP abaixo de 1. Tá bem abaixo de 1. Apesar que fundo de tijolo a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o PVP, né? Porque os imóveis, eles podem mudar muito o valor patrimonial, né? E quando é que foi feita essa análise? Eu gosto muito de analisar o PVP para papel. Para Sim. tijolo eu não gosto muito porque o valor patrimonial, ele pode Avaliado mudar. imóveis, Ele é né? até um pouco relativo, né? Porque quem avaliou colocou um monte de premissas ali. Avaliar o preço de um imóvel, gente, dado que não tem uma pessoa comprando aquele imóvel, ele precisa saber o valor da transação. Se avaliar o preço de um apartamento é difícil, uma casa é difícil, imagina um shopping inteiro. Exatamente. Exato. Entendeu? Que não existem transações pra você saber, nossa, tá custando isso. Exato. É bem difícil mesmo. Para tijolo é bem difícil a gente julgar pelo PVP. É bem Já difícil. papel, dá pra Mas gente aí avaliar vamos certinho. buscar no Diegão, não adianta fugir, que aqui a gente busca, hein? Não. Só que assim, De ó, laje que eu você vou acha falar que tá? um que tá na minha carteira, que ele é extremamente polêmico, não tem jeito. Eu sempre coloquei ele na minha carteira falando pra pessoal, gente, é um fundo que tem risco. Ele tá na minha carteira porque esse risco pode virar uma oportunidade pra mim no futuro. Só que assim, ele apanha muito esse fundo, que é o Vino 11. Você falou que caiu 30%, né? Na minha carteira caiu 35%. Saiu da casa dos R$8, agora tá em R$5. Nossa. Imagina o negócio. Lages apanhou, mas esse apanhou demais, né? Esse apanhou demais. E aí, quando você para pra analisar, você fala, tá bom, mas qual que é o problema do Vino 11 mesmo? A vacância dele, 4%. Tá boa. Gente, Pra Laje tá a ótimo. vacância de Laje tá 30%. Tá Sim. 35%. A vacância do 27%. A vacância do Vino é 4%. Então, não é um problema que os inquilinos não estão ocupando os imóveis. Tá tudo ocupado. Tá bom. Aí você fala, não, então tem algum outro problema. Estão dando calote nele? Tem muito calote? Até 2 meses, 3 meses atrás, ninguém tinha dado calote no Vino. Todo mundo pagava quanto em dia. Aí veio a WeWork, que é uma empresa que, inclusive, tá em recuperação judicial, Sim. ainda tá falindo, em palavras claras. É uma empresa
que ela aluga, né, os imóveis e coloca para o pessoal trabalhar. Tipo aqueles escritórios que você aluga ali, você Sim. pode alugar uma sala de um escritório para colocar a sua equipe para trabalhar. Sim. Eu mesmo já trabalhei várias vezes em WeWork quando eu trabalhava CLT. E o WeWork tá falindo, não pagou o aluguel, deu calote num dos imóveis da Oscar Freire, inclusive aqui do lado, do Vino 11. E aí, isso comprometeu em 5 centavos. Na verdade, não é 5 centavos, é 0,5 centavos. É meio centavo por cota. Isso foi comprometido no Vino. Só que o Vino, que é um fundo que tá pagando agora 5 centavos por cota, quando você tira 0,5, você tá tirando 10% da renda dele ali que vem foi desse- penalizado. Caiu entendeu? bastante os dividendos. Então, isso acabou fazendo ele cair. Não é nem que caiu bastante, mas já tava mal a coisa pela gestão ali, e aí aquilo ali foi mais um fator que corroborou. Mas por que tava mal? Por que eu digo que tava mal? O Vino, ele é muito alavancado. Então, ele fez muitas dívidas para comprar os imóveis, e assim, principalmente o imóvel lá da Rede Globo. Então, assim, já existe toda uma polêmica que envolve o nome da Rede Globo. A gente já sabe disso. As pessoas, tem gente que odeia, tem gente que ama, tem gente que não fede nem cheira. Nem vê. Então, assim, já existe essa polêmica. Aí o Vino pegou o dinheiro, fez uma baita de uma dívida, se alavancou para comprar esse prédio. Aí você fica na dúvida. Nossa, será que foi uma maracutaia que fizeram ali, porque a Globo queria se livrar? Ou foi mesmo uma oportunidade de mercado que eles fizeram? Porque a Globo, ela vendeu o edifício pro Vino e o Vino realugou pra Globo, né? Realugou para a própria Globo. Meio maluquice. E agora existe um boato, inclusive, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas dizem que a Globo pretende sair daquele prédio. Ela vai quebrar o contrato. Então, é claro, existe um contrato, que é um contrato atípico ali, que inclusive os contratos atípicos são muito melhores para os fundos de papel, para os fundos de tijolo. O que é? O contrato típico é que nem um contrato que a gente faz de aluguel mesmo. Dura 2 anos, dura 3 anos. São contratos ali que a pessoa pode, depois de um tempo, sair e não vai ter multa nenhuma. Os contratos atípicos, eles duram mais tempo. Então, assim, 8 anos, 10, 15 anos. Justamente, a Globo, ela fez um contrato atípico de que ela ia alugar, sei lá, por vários anos ali pra frente, e ela quer quebrar esse contrato. Então, ela vai ter que pagar a multa, etc. Porém, e aí? E se ela sai? Então, é Exatamente. todo um risco envolvido com o Vino, que se ela sai... Se ela sai, pra mim, seria bom, porque aí a polêmica da Rede Globo envolvida com o Vino ia sair, a Globo sai, o Vino pega o imóvel e aluga pra outra Exato, que é um empresa. imóvel muito bem localizado. É um imóvel localizado. É isso que as pessoas não entendem. Quando você está investindo em FII, você não está investindo nas empresas que estão ali, gente. Você não está investindo na Globo. Você não... Ai, não, porque a Globo vai dar errado, então o Vino, eu não vou investir no Vino. Para, é um pensamento extremamente superficial esse. Para um investidor colocar o dinheiro dele com base nisso ou não. Com base no... Ah, não, meu achismo, a minha torcida. Investidor não vai com torcida, vai com o sangue para ganhar dinheiro. Então, assim, eu até acharia bom se a Globo saísse, a polêmica saísse, e aí, ou eles vendem aquele prédio e quitam a dívida, porque aí, se eles fizessem isso, eles iam quitar a dívida e ia sobrar uma grana para eles comprarem outros Mas- imóveis e fazer o fluxo Uma de caixa reciclagem. ficar uma reciclagem, exato. Isso ia fazer o valor da cota voltar a subir. Então, você fala, nossa, mas como que você vende um imóvel e o valor sobe? Porque é o valor relativo, né? É o valor relativo ao patrimônio do fundo, não é? Então, assim, por mais que tenha menos patrimônio lá agora, o valor da cota volta para o preço justo, porque a gestão fez uma coisa ali sabida, né? Então, hoje basicamente é esse. O problema Mas você acha uma oportunidade, o Vino 11, nesse momento? na Ou minha, o KNR 11 tá mais atrativo? o KNR11, na minha opinião, ele é mais diversificado, ele é mais seguro para uma pessoa que está querendo investir. Então, eu tenho ele na minha carteira também, inclusive. Porém, eu acho que, assim, R$5, você tá com um PVP de 50% de um monte de imóveis, gente. São imóveis incríveis, entendeu? São imóveis realmente muito bons. O mercado puniu Bem demais, localizado. então, o Vino 11, pelo Eu que você acho tá que- falando, né? Na minha cabeça, ele puniu demais. E é legal deixar isso claro para as pessoas, que assim, a Bolsa de Valores, tanto ações como fundos imobiliários, eles não trabalham no presente, eles trabalham no futuro, né, Diegão? Então, assim, o que acontece é o seguinte, todos esses riscos que o Diego tá pontuando aqui, o mercado já tá enxergando. E se esses riscos efetivamente virarem problema, aí o negócio pode, né, dar ruim. Então, o mercado ele já se antecipou, né, colocando que esses problemas podem acontecer. Se não acontecer, pode valorizar, como o Diego tá falando, e se tornar uma oportunidade, né? Exato. E assim, ó, o fundo de tijolo, ele compra CRIs. Ele paga ele paga para os CRIs, o fundo de tijolo. Então, como eu falei, o Vino 11, ele é alavancado, né? Sim. Então, o que é essa alavancagem? Ele pegou dinheiro emprestado do mercado para usar esse dinheiro ali, fazer operações e tentar ter um lucro acima do que ele paga. O que são esses empréstimos? São CRIs que ele pegou o dinheiro emprestado. Esses CRIs, que nem eu tinha falado anteriormente, são atrelados ao quê? CDI, O IPCA. IPCA.
Então, Os toda dois, vez né? que o CDI e o IPCA sobe, os FIIs de tijolo, eles ficam afetados negativamente por isso. Sim. Porque as dívidas deles crescem. E aí o fluxo de caixa diminui, eles pagam menos dividendo e faz a cota deles cair. Então, também teve esse fator. A Selic subindo, você aumenta mais ainda. Nossa, o Vino já não tá conseguindo pagar direito a conta. Agora que a Selic vai subir, Vai subir e fica mais ainda pra pagar. fica mais ainda Mais para alto. pagar. Então, assim, foi uma série de fatores que combinaram pro Vino despencar de preço. Mas, na minha opinião, gente, ainda assim, eu continuo comprando na minha carteira. A minha tese sobre o Vino não mudou em nada, por mais que esses eventos de mercado tenham acontecido e tudo mais. A minha ideia é mirar ele para um futuro. Para daqui a alguns anos, se a gestão fizer o que ela deveria fazer, acertar ali Vai nas subir. decisões, na minha opinião, a cota deveria se reajustar para cima. E aí eu decido se lá na frente eu exerço um lucro e saio, ou se eu mantenho. E de shopping? Você falou do XPML11, ele tá abaixo também ali, né? Sim. De shopping, você acha que... Qual fundo que você acha de... Eu gosto muito do XPML11, deixa eu até pegar aqui, ó. O XPML11 na cotação atual agora, ó, 106,93. Caiu pra caramba, cara. Caiu pra caramba. Se a gente pega de 6 meses atrás, ó. Os shoppings e as lajes são os mais afetados pelos juros altos, né? Porque os juros altos tiram o poder de compra da galera, os shoppings ficam mais vazios, Exato. tem toda uma questão de possível renegociação de contrato ou aumento de vacância, é a mesma coisa com as lajes. Shopping e lajes foram os que mais caíram, né, Diego? Exatamente. Ó, o VISC 11, 15% de queda, gente, nos últimos 6 meses. Então aí você comprar um shopping que você comprou há 6 meses atrás com 15% de desconto. Mas por que a galera compra quando tá em alta e quando tá em baixa a galera fica com medo e fica perguntando aqui pra gente? Diego, o que eu faço? Meu Deus, eu vou sair disso aqui, fundos imobiliários não é pra mim. Mas quando volta tudo a subir, os caras querem comprar. O pessoal, a galera, ela vai com o intuito de ganhar dinheiro. Você sempre vai investir com o intuito de ganhar dinheiro. Só que é exatamente esse medo de perder, o medo de ficar de fora faz as pessoas fazerem burrices. Então, por exemplo, o fundo imobiliário lá da pandemia saiu de 90, 70 reais a cota do XPML11, subiu para 120. Fala, nossa, a pessoa ganhou 100%, ela botou R$1.000, ela tá com 2.000. O outro fala assim, aí vai pro churrasco da família, né? Aí o cara quer cantar de galo, né? Ah, não, porque eu botei 40 mil aí nesse fundo, agora eu tô com 80 mil recebendo dividendo, não sei o que. A pessoa vai cantar de galo pra caramba, porque olha só o que ela fez. E esse boca a boca, essa vontade de perder, né? Ah, não, eu quero ganhar essa alta também. A pessoa conseguiu, eu também quero. Eu vou ficar de fora se eu não investir. Aí o fundo sobe, as pessoas vão lá e começam a comprar feito doidas, entendeu? Então, É o famoso efeito manada, né, Diego? é o famoso efeito manada. E ao mesmo tempo, aí ela compra lá no pico, ela compra no topo. Aí o negócio começa a cair, vai batendo um desespero absurdo. Caramba, eu comprei o negócio só cai. Eu comprei o negócio só cai. Bem na minha vez só cai. Todo mundo tem esse pensamento, porque Sim. geralmente é sempre assim, né? Aí vende. Aí a pessoa vende com prejuízo, sai reclamando, falando que é um cassino, que não vai dar certo. Então, assim, qual que é a mentalidade correta? Geralmente, essa pessoa que faz isso, ela vai com muito dinheiro. Porque ninguém quer ir com um pouquinho de dinheiro pra ganhar pouco. A pessoa vai com muito porque ela quer ganhar muito. Sim. Então, ela vai vender um carro, ela vai vender uma moto, ela vai botar um dinheiro de uma herança, ela vai botar uma grana que não é a grana recorrente que ela tem pra investir. E aí, isso faz ela assumir um risco ainda maior. Entendeu? Porque você colocou um dinheiro que não é recorrente na tua vida. Então, o que eu falo pra pessoa? O especulador, a pessoa que tá obtendo lucrinho, ela vai pensar assim, ela quer ganhar muito, ela vai com muito, ela vai arriscar o que ela não tem. Porque se der certo, ela muda a vida dela, ganha na loteria, ela muda a vida dela, é uma chance de 1 em algumas, 1 em 1 milhão, né? Que o pessoal fala. Agora, o investidor é o contrário. O investidor, ele vai fazer o quê? Ele nunca vai colocar um dinheiro pontual, ele sempre vai colocar uma parte da renda mensal. Então, eu ganho R$3.000, eu vou separar R$300 por mês para investir. Meu poder de aporte mensal é 300 por mês. Já tá ótimo. Já tá acima do que quase ninguém investe R$300 por mês. Sim. Então, se a pessoa investe R$300 por mês ou mais, ela tá acima da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas fica na dívida, né? Sim. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, não estão nem na fase de investir. Então, se você consegue investir ainda 10% do seu salário, e é isso. Aí, por exemplo, eu comprei lá a cota do MXRF11, tava R$10,30. Comprei, R$300. Aí no mês que vem caiu para 10,10. Eu comprei por 10,10. Aí no outro mês caiu para 10. Aí eu comprei por 10. Agora tá 9,70. Eu comprei. Caramba, mas eu vou ficar comprando e vai ficar caindo? Só que acontece que não vai cair para sempre. É isso que o povo não entende. Não vai ficar caindo para sempre. O medo é vir a zero, né? Muita gente pergunta isso. Para ir a zero, o imóvel tem que pegar fogo, tem que explodir. Tem que cair um meteoro. Tem que ser inútil aquele imóvel para a sociedade. Sabe o que... Desculpa, Di. Não, Perdão, eu pode te entendo. Não, eu ia falar que
isso que você está falando é muito importante. Eu queria fazer até uma ligação, que eu estava vendo uma notícia, até eu falei dela, que 3 bilhões do dinheiro que é para o Bolsa Família, infelizmente, foi para onde? Em apostas. E por que e até eu quero saber a sua opinião disso. Por quê? Justamente porque, infelizmente, as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, fácil. Isso. E aí, o que a gente vê? As famílias que já estão, muitas vezes, endividadas, infelizmente, que estão, né, passando essa dificuldade, pegando 3 bilhões aí de um Bolsa Família, né? De um dinheiro que era para ajudar, na realidade, ali com um básico, né? De uma Coisas família básicas. que Se a pessoa precisa. tá na Bolsa Família, a premissa é de que ela não está conseguindo arcar com o básico, né? E se Sim. ela tá gastando com bet, com aposta, é porque tem alguma coisa realmente muito errada. Ou ela tá deixando de comer o básico, de ter o básico para apostar, que é uma compulsão. E essas casas de aposta, gente, elas trabalham muito com a compulsão da pessoa. Eu ia te perguntar, o que você acha dessas casas, assim? Como é que você vê isso no seu canal? Qual a sua opinião sobre isso? Eu sou completamente contra. Eu nunca vou divulgar nenhum tipo de coisa de aposta. Tanto a aposta de cassino online, que são esses joguinhos, Tigrinho e companhia, tanto a aposta esportiva. Porque o pessoal fala, a aposta esportiva é um mal menor, né? Porque a aposta esportiva, alguém vai ganhar, é Corinthians versus Palmeiras. Se você apostar no Corinthians, você pode ganhar. Então, tipo assim... Só que, cara, se você abre o aplicativo, abre o site de uma casa de aposta esportiva, na lateral é só propaganda de aposta do jogo do Tigrinho. Então, tipo assim, eles usam quase que como isca, pra você ir lá fazer a aposta esportiva. Só que essa pessoa que tá apostando esportiva, ela já tem a cabeça pra jogar outras coisas também. Aí vicia Então nos o cara dois. fica lá, não, vem jogar, vem ganhar, olha o Tigrinho pagando. Então aí essa pessoa se converte pro outro jogo. Exato. Então, muitos influenciadores falam, não, eu só divulgo aposta esportiva, a aposta esportiva é de boa. Gente, mas a aposta esportiva é uma porta de entrada mesmo. Sabe que nem o pessoal fala que tem aquelas drogas lá que... Não sei nem se pode falar que o YouTube derruba o vídeo, né? Mas, sei lá, a maconha é a porta de entrada das outras drogas. No jogo do Tigrinho, isso é real. Tipo assim, eles usam a aposta Uma esportiva isca, né? como uma isca. Fala, não é de boa, mas não é. E aí a pessoa acaba se ferrando ali. E a gente vê Então, muita assim, tristeza, né, É uma gente? tristeza. E não só do ponto de vista individual de cada pessoa que cai nisso. Então, eu fiz entrevista na rua, já entrevistei porteira que passou a madrugada lá no trabalho dela, o salário de R$ 1.400, ela gastou R$ 700 em uma noite e perdeu R$ 700 em uma noite. 15 dias de trabalho dela, metade do mês de trabalho dela por conta de uma perda de uma noite. Sim. Não é normal isso, gente. E aí, só que essa mesma pessoa não consegue investir, entendeu? Mas jogar Sim. ela conseguiu. Então, e assim, as propagandas outro dia eu tava assistindo alguma coisa, acho que na Netflix. Tem agora a versão da Netflix, que é bem mais barata, que você pode ver anúncio. Os caras fazem assim, tipo uma puta de uma propaganda com jogador de futebol. Os caras nos lugares, tipo Dubai, assim. Fala assim, é só um jogo. Você caiu, mas você sabe que você pode levantar. Porque Putz, emocional, olha né? o Total. emocional da pessoa. Você sabe que você vai cair, mas você vai levantar. Clica e joga e baixa. Aí a pessoa que ela é viciada, gente, ela ouve aquilo e ela fala, eu também consigo. E ela vai lá e baixa e usa, entendeu? Sim. Então é uma coisa até assim, covarde mesmo, porque é um vício, como qualquer outro vício que a gente tem na sociedade, só que virou uma febre isso, né? E o pior é que vão legalizar, né, Diego? Porque Pois é. não tem como segurar. Absurdo. Eu tô até ouvindo algumas... Porque assim, já que tá legalizando apostas esportivas, então já abre a porteira e legaliza cassino também. Porque pelo menos vai gerar muito emprego, né? Imagina se a gente consegue transformar aí, sei lá, o Ceará numa Las Vegas brasileira. Uhum. Vai levar muito emprego pro Nordeste, vai levar muito turista. Cara, eu não sou a favor de jogo nenhum. Mas o pior das apostas esportivas é que, primeiro, a maior parte desses sites nem brasileiros são. Uhum. Nós estamos dando dinheiro para outros países. Male recolhe imposto. Não sei como é que tá esse negócio, mas até então não recolhe imposto. Parece que vai mudar. Não gera emprego nenhum para a população brasileira. Muito diferente dos cassinos, que poderia trazer o fluxo de pessoas e grana que nem tem em Las Vegas, né? Então, mas eu acredito que vão legalizar o cassino também aqui no Brasil, tá? Tem algumas leis sendo aprovadas em Brasília que parece que vão começar a legalizar. Mas, voltando à história dos fundos imobiliários que a gente desvirtuou aqui... Desculpa, eu queria A gente só foi pro saber outro essa lado. opinião das bets. Aí fica dinâmico aqui. Voltando aqui aos fundos imobiliários de shopping, Diego. Qual fundo imobiliário de shopping que você acha que tá barato e atrativo nesse momento? O XPML11 e o VISC11. Pelo visto, são duas oportunidades boas. Os dois estão na minha carteira.
Esse mês eu vou fazer um aporte na minha carteira de 100 mil reais e eu vou chegar em 1 milhão de reais investido na minha carteira pela primeira vez. Então é a cara da Ah, riqueza Aí mesmo, eu tô hein? muito feliz. A cara Aí da vem riqueza aqui da depois riqueza. contar pra gente a carteira, dividir Vamos com a falar um gente. fundo imobiliário de papel agora, Diego? Boa. Eu acho que o MXRF11 é uma boa. O KNCR11, pelo que eu tinha visto, ele não tinha sido tão descontado. Ele não tinha sido tão... Não, ele não caiu muito, não. Ele ficou ali em 1,3, eu acho. Ele já estava O descontado CPTS antigamente. 11 tá descontado, né? O CPTS acho que tá bem descontado. E é bom porque é atrelado a IPCA, porque o IPCA no Brasil tende a ir pra 4, 5. Lembrando né? que a gente não faz recomendação de investimentos, tá, Exato. galera? A gente tá citando aqui algumas escolhas nossas pessoais, estratégicas, mas nenhuma é uma recomendação de investimento. Você precisa, como a gente sempre fala aqui, estudar, entender o que você tá fazendo pra aí sim você fazer os seus investimentos. A gente tá trazendo algumas ideias pra vocês estudarem aqui. O KNCR11, ele é um fundo de papel extremamente conservador. O MXRF11, ele também é conservador, só que ele tem uma pitada mais de risco. Porém, o KNCR11 é extremamente conservador mesmo. É o que eles chamam de high grade, né? Então, ele Por tem iniciante, o KNCR11 é uma boa, é né? uma boa. Não está descontado, mas justamente por conta do risco de mercado aumentar, o pessoal acaba migrando para ele, né? Então, ele acabou até valorizando ultimamente. É um porto seguro nos fundos imobiliários de papel, o KNCR11, né? O KNSC também poderia colocar. São da mesma administradora, do Grupo Kinea, com estratégias um pouco diferentes, mas que são 2 portos seguros. E faltou a gente falar de um fundo de logística, Diegão. Os fundos de logística que eu tenho na minha carteira são o HGLG11 e o XPLG11. São bons São baitas, fundos. são do HG. Eu queria ir mais então. fundo com você no MXRF11. Hum. Ô, Diegão, pra gente... a gente sabe que tem muitos cotistas assistindo a gente aqui, passou de 1 milhão e 100 mil cotistas do MXRF11. E agora, né, a gente viu que ele deu uma subidinha. Mas enfim, se a gente pegar o acumulado do ano, o MXRF11 ele caiu bastante. Né? O que tá acontecendo com o MXRF11? Você chegou a fazer algum estudo mais a fundo, fora essa questão do aumento da Selic, que a gente sabe que afeta os fundos imobiliários numa cadeia geral? Eu acho que tem a ver. Eu fiz uma análise do último relatório do MXRF11, que saiu agora em julho, se eu não me engano. Não tinha nada de errado com o MXRF11. Você não via nenhum calote, nada arriscado. Ele Teve continua uma quedinha nos dividendos, né? Teve uma quedinha nos dividendos, mas por conta da Selic tá caindo, né? A Selic vinha caindo e isso foi afetando os dividendos caindo. Pode ter assustado alguns Pode ter investidores. assustado os investidores. Só que não tem um calote ali pra falar, não, o dividendo caiu porque existe um problema ali. Foi uma coisa mesmo do mercado, né? O MXRF11 é um FII de papel, e aí, diferentemente do FII de tijolo, que ele se dá mal quando a Selic sobe, o FII de papel ele se dá bem quando a Selic sobe, né? E o contrário também, quando a Selic cai, ele acaba perdendo um pouco os dividendos. Então, estava acontecendo isso. A Selic foi caindo, ele foi pagando cada vez menos, né? O fluxo de caixa ali dele, que ele tem que repassar, foi caindo. Então, saiu de 11 centavos para 10, para 9. E isso foi derrubando a cota dele no mercado. Teve uma subscrição grande também, né? Chegou, acho que a acumular Teve. R$1 bilhão. É. Foi uma subscrição de muito sucesso, Exato. né? E aí a questão que fica agora, Diegão, acrescentando no teu comentário, é aonde que a gestão vai colocar esse dinheiro, Exatamente. né? Porque fica aquele receio. Será que vão colocar o dinheiro em bons CRIs? Tem grandes oportunidades agora. A renda fixa está pagando bem, né? Pode colocar em CRIs aí, se fixar bons CRIs a longo prazo, pode se dar bem. Sim. Né? Agora, só que essa subscrição de R$1 bilhão, a gente teve o quê? Um aumento de cotas, na quantidade de cotas, e, consequentemente, né, você tem ali uma maior liquidez. Se aumenta as cotas no mercado. E se a gestão vier pagar os mesmos dividendos que já pagava, vamos colocar R$100 milhões, para mais cotas, pode ter uma queda nos dividendos. Isso aí pode ter assustado também os cotistas. Agora, né, Carol? falando... exatamente. É um debate muito grande. Porque, assim, quando o MXRF11 subiu e o pessoal falava que estava caro, teve gente que vendeu para, né, depois no mercado cair, que foi o caso do André, por exemplo. Eu não vendi. Eu continuei com o MXRF11 na carteira, não vendi. Agora é um momento que, sim, há uns dias atrás de compra, né? Aí a gente tem que avaliar isso que aconteceu. Mas eu não vendi. Teve gente que vendeu, teve gente que não vendeu. É uma polêmica Eu grande. vendi porque eu achava que estava muito caro. Isso, aí o André, O por exemplo, vendeu. MXRF11, Pelo pra PVP, comprar você depois. consegue basilar. Porque E depois balizar, comprar né? mais ele é um fundo de barato, às papel. vezes, né? Ele tem um pouquinho ali de outras questões, mas ele é um fundo de papel, né? Quase inteiro de papel. E o PVP dele, pô, chegou a 1,5. Até mais. 1,6 acho. chegou. 1,6. Então, na minha opinião, ele estava extremamente caro. E aí eu vendi, fiz um vídeo, falei, ó, vendi toda a minha posição.
Quase apanhei, tinha muito seguidor querendo me pegar na rua. Você vendeu a MXF, você é louco, melhor fundo da Você bolsa e exerceu tal. o lucro ali e agora Cara, você volta e compra num preço E Preço acessível. mais tá a barato. aí que tá a grande questão. Eu ainda acho que temos outros fundos, na minha opinião, cada um tem sua opinião, eu ainda acho que tem outros fundos de papel que estão mais interessantes, pagando mais dividendos e que estão mais baratos. Então é uma questão de cada investidor tem a sua análise, né? Eu vendi na época porque eu achei que estava caro. Não sei se eu vou voltar a comprar. Fiquem atentos aí no canal Mestre da Riqueza, lá no meu YouTube, que eu vou falar tudo pra vocês. Agora, Diegão, Diego, o André Dias, você que está aí, o André, ele tem uma mania, às vezes, de me interromper. Eu não sei você por fala quê. demais, você vai Não, falando. eu que falo demais, pô. Você e o Diego falando aqui, o André me interrompe. Mas eu ia falar uma pergunta assim, porque fundo imobiliário, cada um tem o seu. E aí eu queria saber quais fundos imobiliários que você tem, que você vai se aposentar. Porque você é jovem, hein, Diego? Você tem muito tempo ainda pra Sim. fazer mais de 1 milhão nessa carteira aí, hein? Se Deus quiser, em breve teremos mais. E, sim, a minha ideia é ficar os próximos 6 anos investindo assim compulsivamente para eu montar minha carteira de aposentadoria e trabalhar só se eu quiser, se for no meu prazer, assim. É aquele famoso, Diegão, fale 3 fundos imobiliários pra comprar e nunca vender. E nunca vender. Ótimo. HGLG11, eu diria que é um. KNCR11, diria que é outro, por conta dessa estabilidade, dessa segurança toda. É um High FII grade, né? que vai ficar ali bonitinho. Então, um papel, um de tijolo de galpão. E eu diria um outro, eu acho que poderia ser de shopping mesmo. Poderia ser o XPML11. Acho que o XPML11 é um ótimo fundo também da Bolsa. É um dos maiores da minha carteira, da minha posição. XPML11 eu acho que também é um baita fundo de shopping center, se não o melhor. Vamos começar a falar de ações agora. A gente falou bastante de fundos imobiliários. Diegão, já que a gente fez agora fundos imobiliários para comprar e não vender, vamos fazer aqui de ações, então, para comprar e nunca vender. E claro que quando a gente coloca esse nunca vender, é para dar aquele corte bonito, aquela thumb bonita, para chamar atenção. Claro, mas que você pretende levar a longo prazo? Show de bola. Ó, na minha carteira tem algumas ações que eu gosto pra caramba. Então, eu vou falar aqui ações brasileiras, porém tem uma delas que não está na Bolsa do Brasil, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito da Itaúsa, e não é o Itube, né, que é o Itaú, só puramente o Banco Itaú. É Itaúsa, porque é a holding do Itaú, que tem várias empresas lá dentro. A Itaúsa, quando a gente olha nos últimos 5 anos, ela deu um retorno maravilhoso para os acionistas, justamente porque ela faz bons negócios. Então ela sabe comprar a empresa na hora certa, reformula a empresa toda, bota a empresa no lucro, às vezes vende a empresa, às vezes mantém a empresa. Então eles fazem ótimos negócios ali e é interessante você comprar essa expertise que esse grupo tem. Então, A margem líquida é absurda, né? a margem Chega a mais de 180%. Exato. E acaba compensando até financeiramente falando, quando a gente fala dos dividendos, entre ganhar dividendo puramente do Itaú versus por Itaúsa, você acaba ganhando, acaba sendo mais barato você ganhar pela Itaúsa, né? Então, assim, a Itaúsa ela é uma holding. Então, é como se você estivesse comprando um pacotão com várias empresas dentro. Dentre delas tem, se eu não me engano, a Deca, que faz CCR. privada, a CCR, que faz rodovia aqui, a Bandeirantes, uma das maiores... As melhores rodovias que a gente pega aqui de São Paulo é a Bandeirantes, ela é A impecável. Copagás, né? Empresa de A gás. EJA, Empresa de saneamento. gás. A EGEA, saneamento. Exatamente. Você tem a Alpagartas, que fabrica o chinelo Havaianas. A pra quem não Havaianas é sabe. conhecida mundialmente, né? Uma marca do Brasil, assim, que é conhecida mundialmente. Então você vira dono de um conglomerado inteiro com uma única ação ali que você compra. Eu compro Itaúsa 3, sempre. Uma outra empresa que eu acho interessante é o Banco do Brasil Seguridades e o Banco do Brasil. São duas empresas que eu acho interessantes. Primeiro porque tem esse fator do governo. Então o governo nunca vai deixar uma empresa dessa falir, provavelmente. Assim como tem o dedo do governo, muita gente acha ruim, né? Por conta disso, tem o dedo do governo e não vai deixar falir nunca, né? Pega dinheiro, injeta ali, o banco não vai falir. Porém, pela questão do agro do Brasil, né? Então, o agro brasileiro depende muito do Banco do Brasil. Existem muitos CRAs ali, LCAs e etc., vinculados ali ao Banco do Brasil. E o agro, tipo assim, eles pagam juros baixíssimos no Banco do Brasil, perto de qualquer outro tipo de serviço, de investimento imobiliário, do agronegócio, etc., eles vão priorizar pagar a conta do Banco do Brasil. Fizeram até um estudo que eu fui num evento, acho que foi da Suno mesmo, que eles estavam falando do Fiagro deles lá, e eles mostram, né, o quanto que ali o agricultor, o produtor, ele prioriza pagar, mesmo que ele esteja endividado. Sabe que nem a gente? Tô endividado, mas a conta de luz da internet eu pago, senão eu morro
não consigo trabalhar. Sim. É a mesma que coisa ter, pro né? produtor. Eles sempre pagam a dívida do Banco do Brasil, então a inadimplência é muito baixa. Então, por conta disso, por conta dessa carteira toda de crédito que eles têm vinculado a essa parte agropecuária do Brasil, eu acho muito interessante de ter na carteira. É o motor do Brasil, e aí, quando você está investindo em Banco do Brasil, você está meio que ligado a isso, sabe? De alguma forma. BB Seguridade, você falou, BB né? Seguridade e Paga o Banco bons do Brasil. dividendos, Paga muitos excelente. bons dividendos. É uma empresa que tem um dos maiores ROIs aí da Bolsa, né? Sim. Então, um O retorno ROI grande pros é ações. grande mesmo, então E tem uma seguro no posição Brasil boa. é uma coisa que a gente tem que ter, né? Exato. Ainda mais seguro de fazenda, etc. Enfim, aí uma outra empresa que eu acho interessante também é a VEG. A VEG é uma empresa assim que é absurda, né? É um dos maiores cases de sucesso que até pessoas de fora vêm estudar a VEG, o que a VEG fez. Mas é aquela empresa que, assim, fez o arroz e feijão bem feito aqui dentro e mirou também em mercados internacionais, tipo, vendendo, exportando o conhecimento dela que é absurdo, etc. Então é uma empresa que, assim, ela tá sempre. O pessoal sempre fala, nossa, o Inovando, PVP dela tá alto, nossa, o PL dela tá muito alto, eu não vou entrar. Mas tá sempre ali se superando, porque o lucro dela sempre acompanha, né? Então o preço tá alto, mas o lucro vai aumentando cada vez mais. Exato. Então ela tá sempre barata, na verdade, quando a gente olha pro passado. Então, assim, é uma empresa que eu compro também desde sempre na minha carteira. E eu acho que a quinta é o Nubank. Assim como a gente tem Itaú, o Banco do Brasil, o Nubank também é um banco que, assim, gente, já tá ali em segundo lugar colado com o Itaú, em termos de valor de mercado. Eu acho que vai continuar crescendo pra caramba. É um banco que usa muita inteligência, tem poucos funcionários perto do quanto clientes eles têm, que eles atendem. Então, é uma empresa enxugada, ela não precisa gastar horrores para manter o que ela tem. E eu acho que é uma empresa que vai continuar crescendo. Eu acho que ela está se provando aquela tese. A última vez que eu vim para cá, né? Ela estava tentando fazer essa prova. Ainda está tentando provar que ela vai conseguir abrir em outros países e conquistar outros países, assim como ela fez no Brasil. Ela vai sair arrastando outros países também. No México cresceu muito, né? No México, na Colômbia. Então, se ela continuar fazendo isso, ela vai continuar crescendo, não tem jeito. O ROI do Nubank está em 33%, que eu olhei do último relatório que eles colocaram, do último trimestre. Então, assim, cresceu 33%, estava ali próximo no Brasil, em torno de 40%. Quando você consolidava tudo, 20% de ROI, porque tem no México e na Colômbia não se paga ainda, né? Então, eles ainda têm prejuízo lá, porque está consolidando a operação, está crescendo, então acaba tendo um custo todo inicial. Porém, se acontecer o mesmo que aconteceu no Brasil, eles vão atingir 40% de ROI lá também. Tem muita muita coisa. gente que usa, inclusive, não que é acionista também pode ser, mas que usa o Banco Nubank. Minha amiga outro dia falou assim, Carol, eu perdi o cartão de crédito, putz, eu fiquei desesperado e o Nubank foi muito ágil e deu tudo certo. Vamos fazer essa pergunta aqui, porque eu tenho curiosidade. Você que está aí, criatura, coloca aqui embaixo pra gente, você usa o Nubank? A gente quer saber, porque tem muita gente que usa. Comenta aqui embaixo no vídeo, você usa o Nubank? O que você acha? E eu uso muito o Nubank, aconteceu comigo. Clonaram meu cartão virtual, não sei como fizeram isso. Eu acho que foi uma falha da Apple. Porque eu tinha um cartão virtual, que agora você consegue criar esses cartões de crédito Sim, virtual, no né? celular, Pra você né? pagar. Só que eu tinha criado um que eu deixava lá logado na Apple. Pra fazer compra de aplicativo, coisa que você compra online, né? Tipo iFood, Uber, quando você pede, ele já vai. E aí, eu recebi assim, eu tava olhando a notificação do meu celular, aí tava lá, compra aprovada, Nubank, 279. Eu falei, na Apple. Eu falei, ué, mas não comprei nada? Aí depois de novo, 279. A cada 3 segundos era uma compra. Apple Bills vem, né? Apple Bill. Aconteceu Eu não isso sabia com o a que que era. Visa. Uma vez veio, lembra, André? Veio mais de 100 mil minha conta. Eu falei, gente, tá errado. Nossa, e que limite que você tem, hein? Mas aí eu falei, gente, tá errado. Aí eles depois rapidinho perceberam. Então. Aí eu peguei e falei, não, mas aí assim, Tá na Nubank? Não, na Visa. Há muito tempo, lembra uma vez que aconteceu isso? não era Nubank, o Nubank Não, usa só Nubank Master. Nubank, eu acho que Eu nem sempre tem esse tava lá, limite, Apple Bill. Não é assim que vem? Apple Bill que vem. Aí, assim, eles passaram 10 transações, na 11ª bloquearam meu cartão, né? Eu tava tentando bloquear, mas fiquei nervoso, eu nem consegui direito. Bloquearam sozinho. Aí eu entrei no chat e falei, eu não comprei isso aqui. Aí, na hora, eles cancelaram todas, estornaram todas, assim. Falou, a gente sabe que você já é cliente há muito tempo, a gente já te deu crédito de confiança, você não vai precisar pagar. Porém, liga lá na Apple e vê quem que usou teu cartão, o que aconteceu. Aí eu liguei lá na Apple e aí eles falaram que realmente alguém clonou, não sabe se dá Deus como, eles clonaram meu cartão, colocaram num outro iPhone de outra pessoa e compraram aquele código do Roblox. Ele falou pra mim até, o Roblox é um jogo, inclusive, que Sim. a galera mais jovem usa, muita gente falam que tem vários crimes, né, que acontecem dentro desse jogo.
Inclusive, minhas priminhas, tudo que tem 18 anos, tudo joga esse jogo aí. Acontece muita coisa dentro desse jogo. E aí os caras fazem uma lavagem de dinheiro ali. Eles compram um cartãozinho que te dá a moeda de dentro do jogo por 279, e aí eles vendem, sei lá, por 180. Então eles vendem R$100 mais barato. Eles fazem uma lavagem de dinheiro, entendeu? Então eles fazem isso, eles vivem clonando. E aí falaram que era uma falha do sistema da Apple que permitiu essa divulgação dos meus dados de alguma forma. Eles conseguiram, e aí fazem isso. E quem que assume esse prejuízo, Diego? Quem assumir esse prejuízo, eu acredito que seja a própria Apple. Eu acredito que seja a Que própria aí o Apple. Nubank vai entrar em contato com a Apple pra tentar entender, porque ninguém Exato. vai querer segurar esse BO, Ninguém né? vai querer segurar esse BO. Então, assim, eu acho que ou eles dividem o prejuízo, mas comprovado que a falha veio da Apple, a Apple tem que arcar, entendeu? Com isso. Ô, Até Diego, pra ter um incentivo de arrumar essa falha, né? você citou o Banco do Brasil como uma ação que tem o dedo do governo, e eu quero trazer uma outra aqui para nossa rodada aqui de perguntas, que é a Petrobras. Você acha uma boa investir em Petrobras com um governo hoje de esquerda, no caso, o presidente Lula? Porque a gente sabe que a Petrobras ela tá sempre no alvo ali de qualquer governo, não só o Lula, mas Bolsonaro, Dilma, enfim. O que você acha da Petrobras? Eu acho que, assim, a Petrobras não é uma empresa que está na minha carteira, eu tenho a PetroRio. Eu não coloco Petrobras, apesar de que as pessoas que investiram em Petrobras no longo prazo também estão felizes. A Petrobras tem trazido retornos, tem valorizado, etc. Porém, eu acho que existe um risco que é o seguinte: o governo, e principalmente os governos de esquerda, eles tendem a usar a Petrobras como uma ferramenta política, uma ferramenta até em benefício. É meio complicado dizer isso, mas pensa que o governo ele tem que pagar as contas dele, né? A conta dele tem que fechar, o quanto eu gasto, o quanto eu recebo. Só que quando você pensa no caso de uma empresa tipo a Petrobras, que ela é estatal também, só que ela também tem ações no mercado, ela também é privada, isso fica fora da conta. Então, eu posso sacrificar um pouco do lucro da Petrobras para fazer minha economia girar mais, para o meu governo ficar melhor do que realmente parece ser. E isso acaba sendo usado, né? O pessoal chama isso, inclusive, de meios parafiscais, porque existe a meta fiscal, o governo tem que bater o controle de gastos, o quanto ele arrecada. Então, os meios parafiscais são esses meios, assim, laterais, né? Que o governo acaba utilizando, e ele acaba utilizando empresas públicas para poder fazer isso. Então, assim, eu posso fazer o preço da gasolina subir, fazer o preço do petróleo, né? O preço do petróleo subir, o preço da gasolina vai subir, isso vai subir a inflação, a economia vai pagar o pato disso, ou eu posso, sei lá, tentar controlar os preços e prejudicar o lucro da Petrobras em prol, sei lá, de uma inflação mais controlada, ou coisa assim. Então o governo ele acaba utilizando da Petrobras como uma ferramenta política de o que ele quer que aconteça com a economia, muitas vezes, né? Com o preço da gasolina, ele tem esse controle. Sim. Né? Então, por isso que eu acho um pouco perigoso. Eu acho que é mais arriscado, por exemplo, isso do que um Banco do Brasil, porque eu acho que tem menos esse tipo de mecanismo dentro do Banco do Brasil. Entendeu? Menos intromissão do governo, Menos no caso do intromissão. Banco do Brasil, né? Exatamente. E a Vale? O que você acha? Porque todo mundo tá comentando agora, a Vale tendo várias recomendações, Gerdau também. O que você acha da Vale? Então, Onde tá barato? a Vale tá na minha carteira. Eu acho que assim, quando ela bateu R$56, que eu comprei pra caramba, Vale. A R$56, que eu achei que tava bem barata mesmo, agora já subiu de novo pra 63, 60 e poucos, né? Porém, eu ainda acho que assim, a Vale também é uma boa empresa. Também existe intromissão do governo, só que é menos também. Então, é mais autônoma hoje em dia. Então, por isso que eu assumi o risco de ter ela na minha carteira. Uma A empresa... Vale ela foi privatizada acho que em 1997, se eu não me engano. Era a Vale do Rio Doce, né? O foda da Vale é que ela é extremamente dependente da China, né, Diego? Extremamente. E o que acontece? A China ela compra 60% do minério de ferro do mundo. Até porque a China ela cresceu muito nos últimos anos com o mercado imobiliário. A China, cara, a gente sabe que tem uma população gigantesca e veio crescendo muito na questão imobiliária, né? Construindo. E aí o que acontece? Usou muito o minério de ferro para produção de aço, para levantar os seus edifícios, enfim. E aí o que aconteceu com o minério de ferro? O minério de ferro subiu muito o preço. E a Vale se deu muito bem. A Vale chegou a custar mais de R$120 uma ação. Hoje, como o Diego falou, tá 63. O grande problema é que a China ela faz o que ela quer com o preço do minério de ferro. Então, quando ela quer derrubar o preço do minério de ferro, ela fecha a torneirinha, não compra mais, 60% do mercado para, o minério de ferro desaba. E aí o que a China faz? Compra. Aí volta Então a ela subir. consegue manipular completamente o principal produto, que é o da Vale, que é o minério de ferro. É uma empresa lucrativa, é uma empresa que paga bons dividendos, uma média nos últimos anos de 10% ao ano, quase uma renda fixa. Mas a foda da Vale é depender da China.
Sim. Fora a questão dos riscos ambientais, que Também. a Vale também teve problemas com Brumadinho, com outras questões, com as barragens que, Mariana. enfim, lá, né? Mariana, que quebraram. Teve aí multas altíssimas, né? Então, a Vale é uma empresa cíclica, né? Explicando um pouquinho aqui pra galera. E que acontece o seguinte, para você se dar bem com a Vale, você tem que saber entender o ciclo do minério de ferro. E isso não é tão simples. Você tem que comprar quando o minério de ferro tá baixo. Hoje, por exemplo, tá. A Vale, se a gente pegar o valuation de Vale, tá bem atrativo. Só que você precisa entender o ciclo. É uma empresa que uma hora ela vai estar em alta, uma hora ela vai estar em baixa, muito pela manipulação da China, né? Um pouquinho Faz sentido. que eu pude trazer de conhecimento para vocês. Diego, e o Bradesco, hein? Eu não acompanho muito o Bradesco, ele não tá na minha carteira. Porém, eu não sou essa pessoa que fica. Eu sei que muita gente fala, não, o Bradesco. Aí o Barsi falou que ia colocar, acho que, comprar ações do Bradesco também, né? Ou ele tinha uma posição grande, aí subiu, não sei o quê. Então, assim, eu não invisto muito, então não acompanho, sabe? Mas não é uma empresa. Eu acho que, assim, se a gente olha nos últimos 5 anos pra cá, fica bem claro, no lucro das empresas mesmo, que Itaú e Banco do Brasil subiram pra caramba o lucro. Enquanto que você teve Bradesco, Santander, ficando com o lucro ali de lado, até caindo, perdendo espaço, principalmente no digital, né? Essa parte assim, do aplicativo, da tecnologia, que eles deixaram de investir. Então, pode ser promissor, porque hoje está num preço bom, e aí, assim, se eles fizerem a reviravolta, o Bradesco é um baita de um banco, porém, assim, pode ser que fique de lado, que ande de lado, e que não seja tão bom como a gente viu nos últimos 5 anos, né? Sabe o que eu penso do Então- Bradesco, cara? Eu imagino esses grandes bancos como um grande navio, sabe? E que nos últimos anos eles navegaram com o motor a todo vapor. Só que nos últimos anos aconteceu alguns furos no casco desse grande navio, que foram feitos aí por pequenos barcos que viraram grandes navios. Nubank, Banco Inter, Banco Digital, forçando os grandes bancos a derrubar as taxas. E nós tivemos aí XP, BTG, entre outras corretoras que vieram quebrando ali o casco desses grandes bancos, posso Também. falar Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, com a questão de investimentos, Investimento com também. ótimos investimentos. Também. Então, esses grandes navios se viram ali num alto mar muito, assim, muito mais revolto, digamos assim. E aí o que acontece? Eu acho que quem sofreu mais buraco nesse casco foi o Bradesco. Porque ele não Faz soube sentido. lidar tanto com a tecnologia dos bancos digitais, que veio muito forte. E eu acho que quem se deu melhor nisso foi o Itaú, que trouxe uma tecnologia de ponta muito boa, trouxe bons produtos para dentro da sua casa, fez boas Ele aquisições. acompanhou o mercado ali, fez boas aquisições. Comprou a XP lá atrás, Verdade. depois Mexeu vendeu rápido, ganhando bilhões. Comprou a Avenue, uma empresa, né, de investimentos no exterior. Exterior. E entre outros históricos aí de compra muito boa, como o Unibanco, que o Itaú comprou. E o Banco do Brasil muito forte ligado ao agro, que nem você citou muito bem. O Bradesco ficou um pouco para trás. Agora, tem dinheiro para recuperar? Tem. Se fizer um bom trabalho, uma boa administração, dá para Faz recuperar, sentido. como você falou, né, Você Diegão? tem alguma posição em Bradesco? Cara, não, eu já tive Bradesco, vendi toda a minha posição há uns anos atrás e aumentei minha posição em Banco Itaú. Então, a pessoa vai falar, pô, André, mas você só acerta. Não, eu tenho muita coisa na minha carteira que tá negativa Sim. também. Posso citar Sim. aqui quando o Diegão me entrevistar, Fundo eu falo. imobiliário. Gente, assim, o Banco Bradesco, eu tenho na carteira e não vendi, inclusive eu comprei mais quando ele caiu. Teve um dia lá que ele caiu 15%. Porque a liquidez corrente, ou seja, o dinheiro que o Bradesco tem ali para honrar com as dívidas de curto prazo, que a gente fala que são 12 meses, é alta. Então, quer dizer, o Bradesco sentiu isso, mas ele tem caixa para falar, ó, eu tenho aqui como honrar as dívidas de curto prazo. E outra, pessoal, o Bradesco, tem muita gente que fala assim pra mim, o Bradesco vai quebrar. Gente, o Bradesco para quebrar é um banco muito forte. Ele tem essa questão de ser muito, né, agora mudou toda a equipe. Meu Deus do céu, tem mas que ter um assim, meteoro ali. Tem gente que fala, o Bradesco vai quebrar. O Bradesco Pessoal, continua dando o Bradesco lucro, é um banco muito lucro. forte. É difícil Né? mesmo. E agora, Di, falando um pouco de questão de juntar dinheiro. Que o pessoal quer, né, tem muita gente que nem se falou, R$300, e aí vai crescendo. Quais são 3 dicas que você falaria para as pessoas para juntar R$100 mil, por exemplo? Boa. Em Primeira. pouco tempo, porque a gente tirou esse vídeo do teu canal, inclusive. Ah, 4 pouco dicas para juntar R$100 mil em pouco Em tempo. pouco tempo. Inclusive, é um vídeo que tá viralizando agora, é muito bom. Assim, não tem mágica, gente. Eu não fico vendendo promessa de dinheiro rápido pras pessoas, no sentido de que você vai multiplicar o teu dinheiro e... Não, você tem que fazer o arroz e feijão bem feito, tem que aprender a investir, porém você tem que focar em ganhar cada vez mais para você conseguir guardar o dinheiro. O fato é o seguinte, a maior parte das pessoas não chega nos R$100 mil
Porque elas não pegam uma parte do que elas ganham para elas mesmas, para guardar para elas. Se ela consegue um aumento, ela acompanha o estilo de vida dela no mesmo patamar. Então, por exemplo, eu ganho R$2.000, tá bom, tô vivendo com 2.000. Aí eu fui promovido para 2.700. Vários amigos meus já foram promovidos dessa mesma forma, de 2.000 para 2.700. É realidade, isso acontece. Só que agora que a pessoa tá ganhando 2.700, ela não vai viver com os 2.000 e vai pegar os 700 e vai investir. Não, ela vai pegar e vai aumentar o estilo de vida dela para os 2.700. E aí agora ela vai começar a comprar uma blusinha que ela não comprava, vai começar a comprar uma pizza porque ela não comprava, vai começar a sair mais de uma vez por mês. Até um carro, né? Que ela Às vezes gosta, vai fazer o financiamento de um carro. Então, o problema é esse. As pessoas estão o tempo inteiro com esse sentimento. Eu mereço. Eu trabalho feito cão, eu mereço. E a pessoa merece mesmo. Ela trabalha mesmo feito cão. Ela merece gastar. Só que esse pensamento vai fazer essa pessoa não chegar no dinheiro que ela quer guardar. Então, assim, se ela começa a ter essa mentalidade, começa a criar fontes de renda extra, que é uma coisa que eu defendo pra caramba. Você ter uma fonte de renda extra, você gastar com aquilo que é o essencial pra você, com aquilo também que te dá alguns prazeres na vida. Não adianta você ficar cortando tudo que você gosta, que aí a sua vida vai virar uma porcaria. Caos. E aí você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter emocional pra ir ganhar uma renda extra. Você não vai ter emocional pra ser promovido, porque sua vida ficou uma porcaria. Você cortou o cafezinho que você gostava, a coquinha que você tomava, que você gostava. Então não é nesse sentido, mas é um sentido de você ter isso em mente de que, não, o que eu tenho que fazer então pra ir pra um próximo patamar de ganho? Quando eu for pra esse patamar de ganho, eu não vou fazer a minha vida chegar nesse patamar. Se eu estou vivendo aqui hoje, eu posso continuar vivendo aqui hoje por um tempo. Então são sacrifícios que você faz. E assim... a gente vê pessoas que ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro, 50 mil por mês, e elas não têm patrimônio, elas não chegam nos 100 mil, elas não chegam nos 300 mil, mesmo ganhando 50 mil por mês, porque a vida delas foi acompanhando isso, foi sempre a vida inteira assim, ganhei mais, agora eu gasto mais, ganhei mais, eu vou gastar mais, agora eu posso fazer um financiamento, e a pessoa podia fazer um financiamento de um carro de 50 mil, que é o que ela poderia, mas não, ela vai querer o de 100 mil, porque o cara que pode comprar 50 mil, ele vai querer o carro de 100 mil. O cara que pode o carro de 100 mil, ele vai querer o carro de 200 mil, e assim por diante. E o contrário também é muito verdade, porque às vezes, Diego, o que acontece? A pessoa ganhava, sei lá, 10 mil e de repente teve um corte na empresa, ou baixou o salário, e aí ela não consegue baixar o patamar. Não consegue voltar. Você entendeu? Tem amigos meus que passam por isso. Pô, a pessoa vive super bem, num patamar mais elevado, de repente tem um corte, e aí a pessoa, pra baixar, ela não quer. É muito difícil. É muito. E olha só, e aí você deu exatamente esse exemplo, né? A pessoa pega, começa a aumentar a qualidade de vida dela, e aí lá quando ela tá lá em cima, ganhando, sei lá, 30 mil por mês, com um gasto de 30 mil por mês, porque ela tá gastando tudo que ela ganha, aí ela leva um tombo desse. E aí, o que ela faz? Como é que ela vai... Porque a pessoa que tem um gasto de 30 mil por mês, os filhos já estão na melhor escola, já tem um carrão financiado, uma casona financiada, paga empregada, tem empregada na casa, tem o personal que faz o personal, tem alguém pra fazer a comida, ou compra sua marmita. Ou seja, a pessoa ela se cercou de coisas que ela só gasta ali, ela aumentou a qualidade de vida dela, porém aumentou o gasto dela. Como é que ela vai sair cortando tudo? Voltar pra qualidade da estaca? Então, assim, ela não consegue. E aí ela recorre ao quê? A dívida. Aí ela acaba com a vida dela. Acaba, porque ela vai ter que se endividar, porque não é fácil para uma pessoa que ganha 30 mil para se recolocar no mercado, não é rápido. Ela vai precisar de um tempo, até para ver o que ela quer para a vida dela mesmo, né? Mas voltando para a realidade, assim, a pessoa que ganha 2 mil, aí foi para 2.700, foi para 5, foi para 6, mesmo assim, ela foi escalando. Se você vai escalando seu salário junto, o tombo vai acontecer uma hora. Entendeu? Então, o segredo é você ter essa mentalidade. Eu sempre tive essa mentalidade dentro de mim. Quando eu era estagiário, eu sempre guardava metade do que eu ganhava, ou pelo menos tentava guardar o máximo possível. Claro que naquela época eu morava com a minha mãe, tinha vários privilégios, obviamente. Porém, eu dava metade do dinheiro lá pra minha mãe, pra ajudar na casa, nas despesas da casa, a outra metade eu investia, eu não gastava. Foi um sacrifício que eu fiz naquele momento. De pegar, eu ganhava um salário lá de 2 mil reais como estagiário, que era um salário ótimo, porque tem muita gente que trabalha CLT o dia inteiro e não ganha 2 mil, porém era a área de programação, então ganhava bem. Pegava o salário de 2 mil, R$1.000, dava pra minha mãe, R$1.000 eu ia lá e investia, comprava FII, comprava ação. Foi aí que eu consegui comprar meu primeiro imóvel. Então, muita gente acha que eu comprei meu apartamento depois que eu fiz canal no YouTube, que agora é fácil. Não, agora você tem 100 milhões, tem 1 milhão lá na sua conta porque você é youtuber. Tá bom, isso aqui começou lá atrás isso. Não foi uma coisa que veio depois do meu canal. Veio antes. Comprei meu canal, comprei meu apartamento antes do meu canal. Fui juntando, comecei a aprender a investir antes do meu canal. Então, assim, são sacrifícios que você vai fazer. E até hoje isso persiste em mim. Então, hoje,
se eu ganho X, eu gasto muito menos do que... Eu gasto hoje, acho, sei lá, uns 10 ou 20% do que eu ganho. Eu invisto de 80% a 90% do que eu ganho. Eu invisto... A pessoa fala, nossa, você é louco. Mas não é, porque eu não preciso subir a minha qualidade de vida nesse tanto e eu vou manter investindo o meu dinheiro, Vai entendeu? ser muito melhor pro seu futuro. Exatamente. Sabe que, só complementando de essa sua resposta, me veio um pensamento aqui, que me veio um passado. Quando eu trabalhava na TV, eu nunca fui de muitos luxos. Eu sempre fui muito equilibrada com o dinheiro. Então, naquela época, eu já sabia. Eu falava assim, ó, televisão é temporária. Por quê? Porque uma hora você vai envelhecendo, uma hora você não é mais aquele, né, digamos assim, Tá no hype. numa hora você tá no hype, outra não. Então, eu sempre fui muito pé no chão. E isso, eu também fiz sacrifícios, porque eu deixei de ficar fim de semana, com os meus amigos, enfim, eu fiz sacrifícios. Trabalhava num programa que também me deu alguns problemas depois de saúde. Então, eu fiz esse sacrifício. Sim. Mas eu via muitas pessoas nesse meio de TV que se perderam completamente com essa questão de padrão. Total. Sabe, é luxo, 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 é sapato, é bolsa de marca, é não sei o que. Uma hora acaba, E gente. em todo lugar isso acontece em várias escalas. O meu pai, por exemplo, ele sempre teve essa mentalidade de você guardar uma parte do dinheiro. Ele me passou muito dessa mentalidade. E ele trabalha na Caixa Econômica Federal, ele é gerente de uma unidade aqui da Paulista. E ele sempre me falou, cara, o papo dos gerentes, quando você senta lá na mesa depois da reunião, para ir pro happy hour, é tudo assim. Ah, qual carro que você comprou? Só que, no fundo, é um bando de gente, tudo endividado até o talo. A pessoa aparece todo ano com um carro novo, o carro do ano. Todo ano o gerente aparece com um carro novo. Ah, né, porque eu comprei. Tudo financiado. E a pessoa tá endividada até o talo. Ela parece rica, mas ela tá na pobreza. É uma pessoa pobre, entendeu? Não só de... É o dublê de rico. É o dublê de rico, total. Então isso realmente acontece. E aí, enquanto meu pai sempre teve essa mentalidade, assim, ele até tirou 2 anos sabático, 4 anos sabático. Que ele saiu, ele como é funcionário público, né? Ele pode trancar. Ficou 4 anos sem trabalhar porque ele tinha dinheiro guardado. Não, vou ficar aqui de boa. Tentou fazer um empreendedorismo. Tentou abrir um bar lá que não deu muito certo, que foi na pandemia ainda. Ai, coitado, você deu uma Abriu um onda. bar na pandemia. Aí não deu muito Acho certo. que ele pensou, o pessoal vai sair bebendo, né? Pois Quando é. acabar a pandemia, vai todo mundo beber, encher a cara feliz e... Pois é. Aí, mas assim, ele tentou, o importante é tentar, e ele se planejou, ele criou reserva de emergência. Então, é um conhecimento, é uma disciplina de você fazer isso, que assim, eu acho que a gente tem que aprender, a gente tem que passar para os nossos filhos, porque Isso. é isso, que nem eu tô investindo agora 80% do que eu ganho, e as pessoas poderiam ficar falando, nossa, você é muquirana, você poderia fazer várias viagens e você não faz. Mas eu tô pensando que daqui a pouco eu tô aposentado pro resto da minha vida, com 35 anos de idade, eu tenho 29 hoje. Viajando. Com 35 anos de idade, eu quero estar aposentado pro resto da minha vida, que eu não vou depender do meu canal, eu não vou depender do meu trabalho, eu vou estar literalmente vivendo de renda, com uma renda de, sei lá, 30, 50 mil reais por mês. Isso pra mim vai ser prazeroso. Poder ajudar, se eu precisar ajudar um parente, se eu precisar ajudar numa coisa médica, numa cirurgia, num convênio que precisar. Isso que pra mim é a riqueza, sabe? Saber que eu vou poder contar com essas coisas. Eu ia até te perguntar isso, de que você achava, complementando isso que você falou, que você também tocou nesse assunto, né, da pessoa ser endividada. O que você acha desse pessoal na internet? Porque às vezes a pessoa fala, mas precisa aparecer com um carrão pra chamar atenção. Você pensa isso, ô Di? A pessoa que trabalha sei lá, num negócio, tem que mostrar status? Eu acho que até antes do Diego, eu quero colocar um ponto aqui, porque essa semana eu tava com um casal de amigos meus que são arquitetos. Uhum. E aí eles estavam falando, pô, André, tô sabendo que você tá vendendo teu carro, tá? Eu comprei um outro carro e coloquei o meu a venda um outro que eu tenho. E aí a gente tava, né, perguntando preço e tal, não sei o quê. Ele falou, cara, sabe o que acontece? Nós estamos com um carrinho mais simples e nós somos arquitetos. Quando a gente chega num lugar, cara, a gente é arquiteto, a gente tem que passar uma imagem. E quando a gente chega com o nosso carro, que hoje é mais simples, não tá legal. A gente tá precisando melhorar o carro. E aí ali eu parei pra pensar, eu falei, pô, faz sentido. Então tem algumas profissões que realmente você... O carro ele é um ativo também, né? Exato, Vai o ser um advogado, ativo. ele tem que ter um bom terno, ele tem que ter, pelo que fala, um bom relógio, porque ele vai ser julgado pela aparência. Sim. Então, algumas questões a gente tem que relevar. Sim. Não todas. Não tô falando aqui pra você sair comprando carro, não. Você tá aí na faculdade, acha que tem que ter carro porque vai conseguir um bom emprego. Não é isso. Mas algumas profissões, e desde que o cara esteja planejado, né, sabendo o que tá fazendo, mas quero saber a tua opinião agora, Diego. Eu fiz esse aspas porque aconteceu esse final de semana comigo, lá jogando beach tênis na praia. Pode crer. Eu compartilho também disso. Eu acho que assim, gente, o dinheiro foi feito pra gente gastar mesmo.
O dinheiro foi feito pra gente comprar aquilo que dá qualidade de vida pra gente. Então, cara, eu quero ter um carro de 200 mil reais, eu vou lá e compro um carro de 200 mil reais. O que eu acho que as pessoas não têm que fazer é sacrificar toda a vida financeira delas por conta disso, pra viver de aparência, que é o que a maioria das pessoas faz. Então é muito diferente. Se na sua profissão um carro mais chique, mais elegante, vai fazer você fechar mais contrato, vai fazer você ter mais renda, ter mais dinheiro, faz sentido você fazer isso, sabe? É o mercado da ostentação. As pessoas, elas gostam de... Se torna um ativo. As pessoas, elas gostam de ver ostentação, gente. Eu vou falar por experiência própria. Eu não sou de ficar postando muita coisa na minha rede social de coisas da minha vida. Só que quando eu fui pra viagem lá, as 2 viagens que eu fiz na Binance, que aí eu postei mais, porque foram viagens a trabalho também, que eu postei lá na piscina, bebendo aguinha de coco e não sei o quê, chuva de gente na minha caixinha de pergunta. Ai, Diego, você tem curso? Eu queria comprar seu curso. Quando não é assim nos dias normal. Só que quando você tá ostentando, as pessoas querem comprar aquilo de você, elas te veem como alguém bem-sucedido. No Então, marketing digital, cara. no marketing digital, as pessoas fazem isso. O cara ostenta pra caramba pra vender curso. E aí que eu entendi, eu falei, caramba, esse negócio realmente, as pessoas vêm me procurar pra comprar um curso, sendo que na hora que eu tava lá falando do dividendo, não sei o quê, que a pessoa tem que ter sacrifício, aí ninguém queria. Na hora que eu tô lá tomando aguinha de coco, aí vem um monte de gente. Porque funciona, é uma psicologia que funciona. Só que as pessoas é que têm que aprender que assim, elas não deveriam ir por esse tipo de impulso. Eu não vou por esse tipo de impulso. Ah, não, porque a pessoa tá lá ostentando, ela vai me oferecer um negócio, eu vou lá e aceitar. Então, acho que tem casos e casos. Não é uma coisa que eu costumo fazer, né? Porém, é uma coisa que eu sei que funciona. Só que eu acho que é assim, por exemplo, eu comprei um carro que custa aproximadamente 200 mil reais. E aí você fala, caramba, que hipócrita que é esse Diego, né? Porque ele fala pra você não gastar com um carro e ele vai lá e gasta. Mas eu fiquei 5 anos juntando pra esse carro. Era seu sonho, Eu me planejei pra isso. Eu não deixei de investir, entendeu? Esse mês eu vou investir meus 100 mil reais lá bonitinho e eu tenho um carro de 200 mil. E esse mês eu vou investir 100 mil. Então, assim, eu não tô deixando de fazer o que eu acho que é o certo, deixando de investir Se embananar. pra me embananar com as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou um muquirana que só vai falar, não, eu vou investir tudo e eu não vou ter o carro que eu queria, que eu sonhava, eu não vou ter a casa que eu queria. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que sonhar, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, porém tem que ser um passo de cada vez, você não tem que dar um passo maior do que a perna. Então, assim, você quer ter um carro, você vai lá e compra o carro que você pode ter no momento. Sim. Não posso ter, E então tá não... tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo exatamente. ótimo. É exatamente Pelo que isso. eu acredito que o Diego ganhe, eu tenho uma noção, né? Não sei ao certo, o Diego poderia estar andando de Porsche, Exatamente. que é um carro de 700 mil. A gente tá ouvindo aqui, ó, só para pra pensar. Ah, André, como é que você sabe? Pô, o Diego tá falando aqui que vai investir esse mês 100 mil. Então, pô, a gente tem uma noção, ele falando aqui que guarda 80%. cerca de 80%, você tem uma noção. Não precisa ser muito Exatamente. matemático. Então, conclusão, um cara que tem esse patamar, ele pode comprar um Porsche. Não é muito difícil, mas não comprou um Porsche, comprou um carro que custa 1/4 de um Porsche. Exatamente. Né? Então, por quê? Porque ele sabe o que tá fazendo, né, Diego? Exatamente. E assim, pra mim é isso. A minha meta número 1 é ter uma carteira de aposentadoria que me dê uma renda boa, que eu possa ajudar meus parentes se eu precisar, que eu possa pagar convênio médico pros parentes que eu queira que tenham, entendeu? Porque isso é um trauma na minha vida de pessoas que podem se comprometer assim por conta de plano de saúde, de depender do SUS, etc. Já aconteceu na minha família um caso de uma pessoa morrer numa cirurgia simples do SUS, porque não tinha como pagar o convênio, e aí não tinha convênio, e a pessoa morreu. Então, assim, pra mim, saber que se daqui a pouco, hoje, por exemplo, eu já ajudo a pagar o convênio da minha mãe, mas no futuro, se ela tiver completamente sem renda ou coisa assim, eu saber que eu posso pagar, saber que, tipo assim, isso pra mim é um conforto emocional, sabe? Então, a riqueza pra mim mora nessas coisas. É claro que eu quero ter dinheiro pra poder ter a qualidade de vida que eu realmente queira chegar um dia, mas hoje eu ainda faço esse sacrifício, sabe? Então, o que eu acho? A pessoa que tá querendo atingir os primeiros 100 mil dela, voltando, eu acho que ela tem que pensar que ela tem que fazer, sim, esse sacrifício de algum modo, buscar ter uma renda cada vez maior, para conseguir investir mais, aí ela vai subindo a qualidade de vida dela, mas sempre degraus abaixo ali do que ela poderia, entendeu? Sim, É exatamente o que eu... mantendo... Exatamente. Exatamente esse exemplo que a gente deu do Porsche. O Diego pode ter o Porsche, mas é necessário no momento? Não. Ele vai comprar um carro de 200 mil, que é um puta de um carro. Sim. E daqui a pouco, quando ele quiser, se ele gosta de carro, ele vai comprar o Porsche quando ele estiver super aposentado. Exatamente. Diegão, eu vejo você falar muito sobre as caixinhas do Nubank. E um vídeo lá do teu canal também que viralizou muito, foram alguns investimentos que rendem mais do que a caixinha do Nubank. Sim. Queria que você falasse se é uma boa investir nas caixinhas do Nubank,
se é uma boa opção e quais seriam algumas opções que poderiam render mais hoje do que as caixinhas do Nubank. Show de bola. Eu acho a caixinha do Nubank muito boa para reserva de emergência e para organização financeira pessoal. Então são duas finalidades. Por que a reserva de emergência? Porque a caixinha do Nubank ela tem a modalidade de resgate imediato. Então todo mundo pode criar sua primeira caixinha com resgate imediato. Esse resgate imediato, ele pode acontecer a qualquer momento do dia, de madrugada, no fim de semana. Igual a emergência. A emergência também pode acontecer de madrugada, de fim de semana, a qualquer momento do dia. Então, é diferente você deixar uma reserva de emergência num Tesouro Selic, que você só pode resgatar de segunda a sexta e demora um dia para chegar. Então, se tiver alguém morrendo do teu lado da tua família, você não consegue, você não tem dinheiro para ir lá ajudar na hora, entendeu? Eu nem gosto do Tesouro Selic para reserva de emergência. Eu particularmente não gosto, porque é isso que você falou, tem que ter resgate imediato. Tem que ser resgate A emergência imediato. não te avisa quando aparece. Exato. Então eu deixo a minha reserva de emergência na caixinha do Nubank por conta disso. 100% do CDI, ou seja, ela rende acima da poupança. Tem investimentos que rendem mais com liquidez diária? Tem. Porém, a reserva de emergência eu deixo na caixinha do Nubank por conta dessa liquidez ali. Outra coisa que eu acho interessante das caixinhas do Nubank é pela organização financeira. Como você pode botar uma foto e um nome em cada caixinha, é muito fácil você se organizar. Ó, esse dinheiro é pro carro que eu tô sonhando. Eu fiquei, gente, 2 anos no meu canal, o pessoal assistindo, com as minhas caixinhas lá que eu mostrava, a caixinha do carro lá por 2 anos lá nos vídeos aparecendo. E eu saindo do zero pro, sei lá, tinha 10 mil reais na caixinha, e fui subindo até os quase 200 mil reais pra comprar o carro. Então o pessoal foi vendo, eu ia colocando dinheiro na caixinha. Então uma parte do dinheiro que eu separava pra investir, a outra parte eu separava pra usar no meu dia a dia, pra pagar minhas contas, a outra eu ia investir, colocava lá na caixinha do carro. Aí tinha uma outra lá que é uma caixinha de viagem, que vira e mexe eu coloco um dinheiro lá porque, não, quando eu for fazer uma viagem, eu não tenho que pensar, não, agora eu tenho que pegar todo o dinheiro da viagem pra colocar. Não, todo mês eu já vou botando um pouco de dinheiro na caixinha da viagem. Uma vez por ano eu quero viajar, eu já tenho o dinheiro lá, eu vou lá e Você vai viajo. provisionando Vou provisionando. aos poucos. Porque pra mim também é uma coisa, eu sou uma pessoa que não é que eu me considere muquirana, mas eu tenho muito prazer em usar o dinheiro pra investir e tenho pouco prazer em usar o dinheiro pra comprar coisas pra mim. Isso é um fato. Eu não gosto de comprar roupa pra mim. É uma coisa muito doida. Eu não Mas gosto de o gastar. cara que é investidor, Diego, eu vou te falar porque você tem o mesmo perfil que eu. Tá. Tá? Minha esposa às vezes fala, André, você tá precisando comprar umas coisas novas, umas Pois é. roupas. Só que aí você fala, pô, eu vou deixar de investir aqui. É Me isso. fala assim, André, qual que é o teu prazer? É o dinheiro virar dinheiro. O que eu falo? Isso. É o dinheiro gerar dinheiro pra mim. É isso. Cara, esse é o tesão do todo investidor. E é isso que é legal que as pessoas que estão nos assistindo criar esse hábito, porque é um hábito gostoso, é um hábito saudável, né, Diego? A gente Completamente. gasta, mas a gente gasta com o que a gente acha útil. Útil, exato. Pô, tênis. Você tem 2 pés, cara. Você precisa ter 10 pares de tênis. Meu, você tem um tênis pra Exato. academia e um tênis pra sair, não tá bom? Tá bom? É o que eu tenho. É exatamente isso. Então, É exatamente isso. E é muito louco. E até eu tava jogando outro jogo, o Banco Imobiliário. Aqui é Banco Imobiliário, né? Também conhecido como Monopoly. E aí eu tava vendo isso, né? O quanto a gente não... Eu tenho um prazer de jogar Banco Imobiliário, porque eu gosto de comprar tudo que aparece pela minha frente. E desde criança foi assim, eu sempre gostava de jogar Banco Imobiliário, que eu queria vencer, eu queria ser o mais rico, eu queria falir todo mundo. E aí eu acho que isso foi me dando esse gás de gastar dinheiro com ativos financeiros. Tanto é que, por exemplo, eu precisava comprar um monitor, que eu fiquei assim, não, eu não vou comprar um monitor. Aí apareceu um negócio que eu falei, não, eu acho que se eu comprar um monitor, eu vou conseguir transformar isso em mais dinheiro, porque eu vou ter lá uma tela pra me ajudar a fazer uma live, não sei o que eu vou poder fazer e ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu vi que aquilo era um investimento, aí eu fui lá e comprei. Porque pra mim é muito difícil de gastar dinheiro só por gastar, mas enfim. Só que aí, com essa técnica que eu uso a caixinha, por que eu tô falando isso, né? Como todo mês eu já separo uma parte do dinheiro, eu vou botando R$500 por mês na caixinha da viagem, quando eu vou ver, eu já tenho dinheiro na caixinha da viagem. Aí eu viajo. Porque se for pra eu pegar o dinheiro de uma vez só, eu falar, não, agora eu vou viajar, vou gastar lá 30 mil numa viagem. Falar, ixi, não vou, entendeu? Então, pra mim, eu vou me condicionando a também não ser tão... e também não entra em financiamento, né, Diego? Pelo que eu percebi, você vai juntando. Quando você tem, você compra. né? Financiamento de carro e moto, coisa assim, eu não entraria, porque os juros é absurdo. Financiamento de casa, eu entro. Então, eu tenho 2 financiamentos de casa, porque compensou financeiramente pra mim. Sim. Então, são 2 apartamentos. E em breve, inclusive, eu vou fazer Airbnb com um quando ficar pronto. Já tá subindo. Eu até falei pra vocês que eu tinha comprado um pra investir. Falou. Já tá subindo, já tá no 4º andar já. Vou entregar antes do prazo, em breve. E aí eu vou botar pra fazer Airbnb, vou fazer vídeo no canal quando estiver pronto.
Enfim, e o meu apartamento que eu moro atualmente, que também é próprio, eu também pretendo colocar no Airbnb. Uma galera do meu condomínio tá ganhando uma grana pesada lá. Sim. E aí eu pretendo colocar no Airbnb e aí eu vou, sei lá, montar uma casa, construir uma casa no De futuro. repente morar de aluguel um tempo e ir montando uma Ou casa morar que de você aluguel. sonha. Exatamente. Né? Essa que é a O ideia. que você acha, Odi, uma polêmica grande é faculdade. Porque às vezes a pessoa fala, tem muita gente que fez, tem muita gente que não fez. Você acha que quem tem condição hoje deve se preocupar em fazer uma faculdade? Principalmente os jovens, Eu né? acho que sim. Tá uma polêmica muito grande. Os jovens falando, não preciso fazer faculdade. Hoje ganha dinheiro com a internet. Não. Só que não é bem Tá, assim, se né? você ganha dinheiro com a internet, então tá bom. Vai lá ganhar dinheiro, cresce o teu negócio na internet, ótimo. Ninguém vai ficar, nossa, caramba. Só que a verdade é, você ganha dinheiro com a internet? A maioria vai falar, não. Então pronto, então você não ganha dinheiro com a É só um internet. sonho, né? É só um Eu sonho. também queria ser jogador de futebol, mas não deu Exato. certo. Eu queria ser o Neymar, mas não dá. Exatamente. Então, assim, ó, de fato, ó, eu, por exemplo, fiz esse caminho tradicional, né? Tem o pai rico e o pai pobre, né? O pai pobre é aquele que faz o caminho tradicional, faz faculdade, pra virar lá funcionário CLT, e aí fala amém pro chefe, vai progredindo, e aí acaba pobre e infeliz na vida. O pai rico, né, do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele empreendeu, não fez faculdade, mal e mal terminou o ensino médio, foi empreendendo, descobriu como é que o dinheiro funcionava, ficou muito rico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, porque a vida real, envolve outras coisas. Não é um filme da Disney, né? Não é um filme da Disney. Eu concordo que eu fiz esse caminho do pai pobre, que era fazer faculdade, etc. Tava encaminhado, porque eu fiz uma boa faculdade de engenharia pública, que eu não paguei. Eu me matei de estudar no cursinho por 2 anos para passar. Passei, porque minha mãe não ia ter condições, minha mãe e meu pai não teriam condições de pagar uma faculdade, porque a faculdade de engenharia tem parcela, você pega um Mackenzie, é 2, 3 mil reais por mês de mensalidade. Medicina, 11 mil reais de Muito mensalidade. caro. É absurdo, isso aí é humanamente impossível. Então, a alternativa era, vamos fazer a faculdade pública, estuda aí para passar no Enem, para passar na FUVEST, que era o vestibular da USP, né? Aí, beleza. Fiz lá a engenharia, comecei a estagiar, aí virei júnior, virei pleno, virei sênior. Tava muito bem encaminhado. Porém, eu abandonei meu último emprego agora em março, para viver do meu canal. Então, assim, Mas você se preparou, né, de ir com a sua Muito. faculdade, né? Só que assim, as pessoas não entendem que será que eu teria chegado aqui no meu canal, faturando o que eu faturo, ganhando o que eu ganho, tendo essa. Se a minha jornada não tivesse sido essa, de eu entrar numa faculdade de engenharia, fazer cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, física, tudo que isso aí é porcaria, não vai ser útil na minha vida. De fato, hoje em dia eu não uso essas coisas. Só que isso desenvolveu a minha cabeça, desenvolveu o meu cérebro. Você já usou e tem muita gente que usa. Exato. E eu uso nos investimentos para entender as contas que eu preciso. Eu me apaixonei por investimentos também. Contabilidade. Pra Exato. entender o balanço de uma empresa, você Contabilidade. aprendeu no curso de economia. Exato. O networking que você faz na faculdade, que te abre portas. Então, assim, gente, a realidade e você falar, não, eu vou viver de internet, etc. Se você não tem ali uma base, é uma coisa arriscada, sabe? Sim, tem que ter Então, cuidado. assim, entre a pessoa ficar lá o dia inteiro no TikTok, rolando, não sei o que. Não, agora eu vou ficar aqui só assistindo, porque a faculdade não dá dinheiro a faculdade. Eu vi isso aí no vídeo lá da internet, não dá, eu vou ficar só aqui. A pessoa não vai ter nada, ela não vai ter a faculdade, ela não vai ter emprego, ela não vai ter nada. Porque... Estudar sempre é ótimo, né? Exato. O conhecimento ninguém te tira. Exato. O Diego falou uma coisa importante, que é o seguinte, que os jovens precisam entender. A faculdade, tem muita matéria lá que não serve pra nada. Tá, eu até concordo com isso. Só que tem muitas outras matérias que são eficientes e vão te ajudar num futuro que talvez você não imagine. Eu nunca imaginei que ia ter um canal de YouTube falando sobre finanças. Cara, eu aprendi contabilidade internacional, contabilidade não sei o quê. Eu fiz faculdade, MBA e trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Tudo que eu aprendi no mercado financeiro, eu atuo hoje nos meus canais, Exato. na internet. Então, assim, o network que você faz na faculdade é extremamente importante. A vivência, o conteúdo que você vai aprender, a bagagem, a Sim. experiência do dia a dia ali é muito importante. Então eu vejo muitos jovens aí se perdendo. É uma ilusão, né? É uma Ó, ilusão. e outra coisa que eu te pergunto, ó, galera, vocês sabem, o André é riquíssimo, milionário. É aqui. Você tem uma filha agora. Tenho. A tua filha vai fazer faculdade? Sem dúvida alguma. Pronto, você já tem a resposta. O filho da pessoa rica vai fazer faculdade, já tem essa cultura. Agora, o filho do pobre, não, fala aí na internet. O pobre ouve o pessoal da internet. Aí a internet vai lá e fala, não, fica aqui jogando, vai lá no jogo do tigrinho. Vai lá, você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso. E isso ilude as pessoas. Sim. Essa história do marketing digital, quantas pessoas não perderam? A gente ganha dinheiro com marketing digital? Eu ganho, vocês ganham, Sim. a gente tem curso, a gente tem comunidade, a gente criou conteúdo na internet, a gente ganha com marketing digital. Isso funciona.
Só que do jeito que vendem pras pessoas, é uma ilusão. Que a pessoa vai ficar Exatamente. rica do dia pra noite, que a pessoa vai fazer um curso lá de 5 mil reais que ela vai pagar o curso. Não, nada contra, tem coaches excelentes, mas aí a pessoa vai lá, coitada, às vezes vai lá, paga lá o curso 5 caríssimo. mil reais, mano, num E curso, aí ela não 7 tem. mil. O que acontece? Quando você vai num curso desse, e eu sou a favor de inteligência emocional. Eu já fiz e eu acho ótimo. Uhum. Só que você tem que ter lá um pilar que é a motivação e a ferramenta. E depois usar aquilo pra trabalhar. Não é você ir lá buscar só a motivação. Você Exato. precisa ter a ferramenta. Então, é complicado, porque a pessoa vai lá no curso, paga 10 mil e aí Não, depois. e, assim, eu vejo muitos jovens assim, vou fazer um curso de afiliado, vou virar afiliado, vou vender o curso dos outros. Cara, você vai ser totalmente dependente de outras pessoas, você não tem uma profissão, você não tem nada, você não tem um conteúdo. Cara, aí claro, vamos separar o show do trigo aqui. Tem alguns jovens que são mais aventureiros, que vão pra fora do Brasil, aprender inglês e por lá ficam e criam a vida deles por lá. Beleza, só que a gente não pode jogar a faculdade no lixo. Eu também acho. Porque não é a internet que vai resolver tua situação. É bonito ser youtuber, é gostoso, ganhar dinheiro. Só que assim, a gente é 1 em 1 milhão. Quantas isso pessoas mesmo. não querem ser youtuber? É difícil o É caminho. difícil. Não é fácil. E mesmo assim, o Diego tá contando aqui. Pô, ele teve uma faculdade na USP, uma das melhores faculdades que nós temos de economia do Brasil, se não a melhor. Ele aprendeu muito conteúdo ali e aprendeu também nos trabalhos que ele passou no mercado financeiro, no mercado, para depois começar a migrar para algo. E muito que ele aprendeu na faculdade, nos empregos que ele passou, ele utiliza hoje no canal dele. Exato. Então, eu vejo hoje os jovens se perdendo. É muita fantasia. É muita E fantasia. depois, quando quebram a cara, muitas vezes já é tarde. Que aí já passou Exatamente. 3, 4, 5 anos. É o dinheiro do pai indo embora, é o pai começando a brigar. Porque, pô, e aí, filho, você não tem um futuro. Qual é o teu futuro? Então, eu acho que a faculdade, ela te dá um direcionamento. Total. Eu- E se você parar pra pensar, por exemplo, um youtuber, qual é a renda do youtuber? É propaganda. A maior parte da renda vem como propaganda. Sim. Então, propaganda que aparece no YouTube, propaganda dos patrocinadores que vem. Então, são empresas que estão pagando pra gente. Nessas empresas tem que ter o CEO, tem que ter a galera do financeiro, a galera do RH. Tem que ter o que move, até o youtuber, o quanto ele ganha, vem de uma empresa, que vem do trabalho que as pessoas estão fazendo ali. Sim. Então, sem isso, sem gente formada para atuar nessas áreas, para empreender, para fazer negócio, e essas pessoas vêm da faculdade, gente, não tem jeito. A dona do Nubank veio da Poli, veio da USP também, lá da mesma faculdade que eu fiz. O dono do Itaú veio da Poli também. Não é à toa que as maiores empresas você vê são de universidades que vieram, universidades públicas, universidades boas, renomadas ou etc. A pessoa que fez faculdade, ela vai ter mais acesso a conseguir se progredir. Network, inclusive, né? Então, assim, até para um youtuber conseguir ganhar dinheiro na ponta, tem uma empresa trabalhando ali para pagar ele. E essa empresa tem pessoas que fizeram diferentes formações, diferentes áreas do conhecimento ali. Que é o que constrói mesmo o desenvolvimento humano, né? Exato. O youtuber não constrói desenvolvimento. Tudo bem, a gente ajuda pra caramba, ainda mais nessa área financeira, né? Porque as pessoas... a pessoa vai gastar 5 anos fazendo uma faculdade, mas se ela gastar, às vezes, 2 semanas no nosso canal maratonando, isso muda a vida dela mesmo. Muda. É ótimo, por isso que existe esse comparativo, né? Não vou fazer faculdade porque eu posso aprender tudo online. De fato, você pode aprender muita coisa online. Só que eu acho que a faculdade, ela vai te dar ali um contato com pessoas, o network, o ambiente, muitas skills, muitas habilidades ali que você teria, que aquilo vai começar a destravar a tua vida depois, sabe? E é isso que move o mundo. Não é... O youtuber, ele não constrói a sociedade. Exato. Entendeu? Então, ia ser até uma inflação, se a gente poderia dizer, ia ser uma coisa que, assim, não ia ter, de fato, um valor agregado ali de verdade se todo mundo fosse youtuber. Imagina uma sociedade que é todo mundo youtuber, todo mundo é influenciador, só tem influenciador. Não tem ninguém fazendo Coca-Cola, não tem ninguém vendendo copo, não tem ninguém vendendo arroz e feijão, não tem ninguém vendendo petróleo, gasolina, farmácia. A gente ia viver só de fazer propaganda de quê? Exato. Sim. Entendeu? Então, Tem assim... que anunciar. Exato. Então, é uma coisa, gente, que assim, é uma ilusão que igual criam, é um mundo da Disney mesmo, só que a gente sabe que a verdade mesmo, o buraco é mais embaixo, É sabe? porque o que vendem muito é isso, né? Você pega o teu notebook, viaja o mundo, ganhando dinheiro, você dorme, acorda ganhando Lindo. muito dinheiro. Cara, é gostoso? É gostoso. Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro, pegando ônibus, metrô, de terno, no calor, chuva, pra chegar onde eu tô. E foram muitos anos. E outra coisa, empreender no Brasil não é fácil. 50% dos CNPJs que abrem no Brasil, isso é uma estatística do Sebrae, fecham no primeiro ano. Então. Por falta de planejamento, por não saber tocar uma empresa. Então, não acha que vai pegar aí um dinheirinho com teu pai, vai sair empreendendo, que você vai ganhar dinheiro,
que a coisa não é... O buraco é muito mais embaixo. Mas chegamos no nosso ping-pong, Carol. Já conhece, né, Di? Já conheço. E temos, claro, hoje, patrocinando o nosso ping-pong, nós temos aqui o site Investidor 10, que é o melhor Amo. site, o melhor buscador para você. Falamos de tantas ações aqui, de tantos fundos imobiliários. Lá no site Investidor 10, primeiro que ele é gratuito, e lá você vai, enfim, ter todas as informações de todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, de todos os fundos imobiliários. Você tem lá uma ficha técnica com todas as informações necessárias em um lugar só. É muito mais fácil E de você forma pegar prática, né? o relatório de investidores, né, Carol? Que é difícil, muitas vezes é técnico. O site Investidor 10 faz isso com muita facilidade. Então você vai lá no site Investidor 10, tá aqui o QR Code rodando na tela, tem o link na descrição aqui embaixo. Vai lá, coloca Petrobras, que nós falamos aqui hoje, tá certo? Vai te trazer todas as informações, últimas notícias da empresa, da imprensa, indicadores fundamentalistas, tudo muito bem explicadinho, dividendos, é muito legal, vale muito a pena. E utilize o nosso link para que você dê uma força aqui pro nosso canal. Temos aí também um presente para você. Atenção, dia 5 de novembro, a Suno, que é uma casa grande e que inclusive tem especialistas gigantes, vai fazer uma coisa especial. Dia 5 de novembro, às 20 horas no YouTube, é Black Friday da Suno. A grande virada que você pode, de fato, mudar a tua vida. E transformar a tua vida, realmente bater essas metas, os seus objetivos. E tem que estudar, tá bom, Vai ser pessoal? uma live Acompanha. muito legal. Já falei, inclusive, com o Thiago Reis, que é CEO da Suno. Vai ter... Olha, eles vão divulgar lá algo muito especial. Já clica aqui embaixo, faça a sua inscrição, corre lá, porque vai valer muito a pena. É um evento muito interessante. É a grande virada Black Friday da Suno, que é hoje uma das maiores casas que cuida do seu patrimônio. Tem relatórios muito interessantes para te ajudar a investir. Então, vai lá também. Tem aqui embaixo o link, tá certo? Corre lá que você vai se surpreender. Eles têm uma live muito legal, com muito conteúdo que vai te ajudar a melhorar os seus investimentos. Vamos lá, Carol, ping-pong. Vamos para o ping-pong. FIIs ou ações? Eita, nós. Ações. Investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Nossa, que difícil. Nos Estados Unidos, o retorno, a rentabilidade e o risco é mais atrativo, na minha opinião. Porém, eu moro aqui no Brasil. A gente fica apegado, às vezes, até com a economia brasileira, né? O Brasil tem que dar certo. Eu acho que grandes oportunidades estão no Brasil, porque é uma economia ainda em desenvolvimento. Então, se eu pego agora, com o bonde começando, daqui 20 anos eu tô aposentado. Eu sou o Barsi. Sim, é isso mesmo. Só que eu acredito que, assim, investir nos Estados Unidos também é uma coisa extremamente importante, sabe? Pra você ter ali uma parte do seu patrimônio fora desse fuzuê também. Desse carnaval que é o Brasil, então... E investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Você viu que a gente Comece no aqui... Brasil, comece no Brasil. Comece no Brasil. Petrobras ou PetroRio? PetroRio, Itaú ou Bradesco? Itaú. Inter ou Nubank? Nubank, eu amo Nubank. Banco do Brasil ou Itaú? Difícil, mas eu diria Itaú. Eu acho que os caras do Itaú são uma máquina mesmo de imprimir dinheiro. São muito inteligentes, assim. Itaú. XPLG ou HGLG11? HGLG11. XPML11 ou VISC11? XPML11. Olha aí, Diegão não foge, sempre esperto, sempre dando aquela, né, não é recomendação de compra, o Diego vem aqui falar, né, e ajudar vocês, tá bom, pessoal? Di, quero te agradecer, que o seu canal continue crescendo, a Cara da Riqueza, excelente canal, você é muito simpático, além de tudo, você é uma pessoa maravilhosa, eu tenho muito carinho por você, quero te agradecer por você vir aqui, e aonde a turma te acha? Muito obrigado, Carol, André. Fico muito feliz de estar aqui. E sempre que vocês chamarem, estarei, porque pra mim é um prazer. Ó, no Instagram é diego.bechara, com CH. E no YouTube é A Cara da Riqueza. Que é o que você tá fazendo agora, né? A Cara da Riqueza. A Cara da Riqueza. É isso aí, Diegão. Obrigado. Diego, mais uma vez aqui. Já veio várias vezes aqui, ajudando muito a gente. O povo gosta muito de você, realmente. Uma figura extremamente carismática. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer você, tá certo? A estar mais uma vez com a gente aqui. Toda semana um convidado super especial, falando sobre educação financeira, investimentos, geopolítica, política, enfim. E coloca aqui embaixo também pessoas que vocês querem ver aqui no nosso canal, que é muito importante. A gente quer, né, convidar quem vocês, enfim,
e estejam a fim de ver aqui no nosso canal Irmãos Dias Podcast. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Senta o dedo no like, viu, criatura? Um grande beijo. Eu sempre falo, voa Brasil e quem investe futuro agradece. Beijão.